Vamos lá então, né, senhor Nicolas. Eu confundi isso aí no começo, né, porque o seu canal é matemática com Edson, então eu estava achando que seu nome era Edson. E aí eu fiquei curioso, assim, por que o Edson veio de onde? Muita gente me pergunta isso, né, porque óbvio, o nome é matemática com Edson, aí porra, só que meu nome é Edson, né, pouca gente sabe, meu nome não é Edson, meu nome é Nicolas. E beleza, aí pô, todo mundo acha estranho, mas é que tem que pensar que inicialmente a ideia do canal não era se tornar grande, a ideia era só ser um repositório de questões ali aleatória. Aí eu falei: "Pô, então tanto faz, matemática com Edson". Aí o Edson era um apelido de escola, porque tipo, eu fui pra uma escola que ninguém me conhecia, óbvio. Aí, então não sei como que um moleque confundiu meu nome, e ao invés de chamar Nicolas, ele chamou de Edson, pegou o nome, aí ficou esse nome. Aí eu falei: "Pô, eu vou criar um canal, não é pra crescer nem nada, é só pra manter as questões ali que eu gosto. Mano, matemática com Edson, vai ser isso". Ah, legal, assim que aí o canal cresceu, né. Cresceu. Não, eu não sei se alguém já te perguntou isso, mas eu achei que, sei lá, você talvez estivesse fazendo uma homenagem ao Thomas Edison, alguma coisa assim. Papo, né. É, porque faz sentido, né, porque o Thomas Edison e o meu nome é Nicolas, Nicolas Tesla, é uma mano, né, eu inclusive eu tenho uma camisa com, tipo, o Edson e o Nicolas em homenagem a isso. Ah, aí foi isso então, o seu inconsciente aí já estava falando pra você aí. Exato, estava tudo programado, estava tudo Isso aí. Ah, mas beleza. Ó, eu queria ver algumas coisas com você, né, porque obviamente você estuda no ITA, né, o pessoal do seu canal já conhece. Só que eu queria ver antes disso um pouco, sabe, como que era pra você, assim, você criança, matemática é uma coisa que você sempre gostou? Teve alguém que te incentivou? Como é que foi isso? Cara, isso é muito interessante, né. E assim, no seu canal, no nossos canais tem algumas propostas um pouco diferentes, né. Meu canal ele é um pouco mais voltado, querendo ou não, pra vestibular, essas paradas, embora óbvio eu volte para o conteúdo de matemática eventualmente. Sim, Oi. E o seu canal ele é mais voltado um pouco para uma área um pouco mais filosófica da matemática, assim, analisando até alguns pontos sociais. Então é um pouco sim. diferente, né, um pouco diferente. E aí, cara, e aí a gente tem que analisar uma parada aqui, bem interessante. Naturalmente, as pessoas tendem a achar que eu, por, sei lá, matemática com Edson e tal, e fazer o conteúdo do jeito que eu faço, eu gosto de matemática desde o início. Sendo que isso não é verdade. Eu imagino que pra você também gosta de matemática? Rebatendo a pergunta aqui. Não, não, eu na verdade tem até um vídeo sobre isso no canal também, quem não assistiu eu recomendo que assista, mas o vídeo se chama "Do trauma ao prazer", entendeu? Porque eu não gostava, eu era péssimo na verdade em matemática, né. E aí foi a trajetória, né, ao longo do tempo, começou meio que por obrigação, os professores ali me enchendo o saco, né, que na época eu achava horrível, né, o professor ficar me mandando ali estudar para a prova, e meus pais também me pressionando. Aí foi depois que eu comecei a estudar eletrônica, que eu comecei, assim, na verdade foi um pouco antes, foi quando eu comecei a estudar física, que eu comecei, assim, a perder a birra com a matemática, sabe, porque física foi amor à primeira vista, sabe, sempre amei física, aí física tinha matemática, eu falei: "Ah, beleza, física é legal, se pra aprender física eu preciso de matemática, então bora", entendeu? Caramba, pô, bem interessante. Mano, tu acredita que comigo é tipo, foi o contrário? Mano, comigo foi o Ah, é? contrário. Por quê? Comigo foi o contrário. Por quê? Primeiro tu então gostou de física e depois de matemática. Eu comigo foi o contrário. Primeiro eu gostei de matemática, pra depois gostar de física. Mas tal qual você, eu também não gostava de matemática no início. Eu não gostava de nada, pra ser sincero, né, não gostava de nada. É, o Porque nosso não sistema de é ensino é fácil você não gostar de nada. nosso sistema exato, é muito fácil não gostar de nada. O difícil é gostar de alguma coisa. Porra, lhe dou um casmurro no 8º ano. Eu lhe dou um Nossa casmurro no 8º ano. senhora. Eu li, né, entre aspas, dou um casmurro no 8º ano. Então, assim, não tem como você gostar, né. E Não, pra você prin ter ideia, cara, eu sempre desculpa só te cortar, mas eu sempre fui um leitor ávido, desde pequeno, assim, eu pegava livro do Harry Potter e lia em 3 dias, mas eu tive que ler esses livrinhos de escola, eu tive que ler uma vez Romeu e Julieta, era uma versão simplificada, né, 100 páginas, assim, eu fiquei, nossa, meses com o livro. cara, eu imagino. E, tipo, isso é o que mais destrói. Essa obrigação de ler cara, eu não li por muito tempo. Eu leio há pouco tempo, se for parar pra pensar. Agora eu tô lendo alguns livros aqui, mas eu leio há pouco tempo, sou um leitor recente, um leitor lento. E tipo, uma coisa interessante é exatamente isso.
além de eu não ler muito, eu também não gostava de matemática, enfim, todos esses motivos. Quando tirar nota boa na escola, cara, eu não era um bom aluno, tá, não era um bom aluno. Inclusive já fiquei de recuperação em matemática, já fiquei em recuperação de matemática, já aí fiquei de recuperação em outras matérias também, que não cabe falar aqui. Redação, história, geografia, eu era um mau aluno. Pronto, eu era Aham. mau aluno, ponto. E Então, seus professores da época, se te veem hoje assim, ah, aluno do ITA, eles devem ficar assim: "O quê? Não, você? Não é possível". exato. Mas tudo bem que eles provavelmente não me conhecem mais, né. Aham. Possivelmente. Mas possivelmente, se me verem, tipo, não vai bater, né, não vai dar, tipo, não vai fazer sentido. Enfim, tudo bem, mas acho que essa época da escola acaba não definindo muito. E eu sempre odiei muito matemática, principalmente matemática, tá, eu não gostava nem um pouco, eu odiava, também sério. E a sei lá, muito exato, não sei, não gostava, ponto. E aí beleza, e aí, mano, chegou algum dia lá aleatório, um professor maluco de matemática chegou na sala e falou assim: "Porra, ó, turma, quem acertar essa questão aqui que eu vou passar pra vocês, vai te levar todo o meu dinheiro da carteira". Tudo bem, na hora eu achei que era uma piada de mau gosto, Que porque eu achei isso, que ele mano? estava não, porque eu pensei assim, eu falei assim: "Ah, ele tá falando uma piada ele tá falando isso porque a gente vai acertar a questão, ele vai falar que o professor não tem dinheiro, aí não vai passar nada", né. Pensei assim, o leigo, quão leigo eu era. Eu pensei assim, e a questão até porque a questão era bem simples, a questão era simples, era quanto era 1 mais 1, essa era a questão que ele passou. Sério? Mas vocês tinham que idade? É oitavo ano, então a gente via Oitavo ano. 13, Aham. tá ligado? Tipo, porra, óbvio, óbvio, né. E aí, eu fiquei meio em choque, assim, tá ligado, fiquei meio: ué, mas isso é muito simples, ora bolas". Porque, né, pô, ele pra levar todo o dinheiro da carteira dele, mesmo que fosse R$ 10, já é muita coisa. Aham. Bom, tudo Não, bem, pra quem tem eu 13 respondi anos, tudo. né, você depende de mesada dos Qualquer pais. coisa, né. Que mesada, mesada. E eu lá tem dinheiro pra mesada. Aí beleza, eu respondi, né, 2 e não poderia o destino não poderia ter sido mais cruel com minha face, comigo. Ele explicou então, e ele passou eu me lembro que a primeira aula foi ele explicando por que que 1 mais 1 não necessariamente era 2 e ele explicou, Aham. os diferentes universos numéricos que existem, como que você define eles e muitas coisas que eu não me lembro agora. E naquele Legal, o professor era bom, né? o professor ele era bom, ele é bom, ele é bem bom. Ele sabia o que ele estava falando. Aí eu falei assim: "Interessante", mas nada demais também. Mas já surgiu naquele momento surgiu uma pequena faísca, assim, de falar: "Pô, se pá que dá pra dar uma chance, tá ligado? Dá pra dar uma chance". Aí passou 1 ano, eu não estudei absolutamente nada, mas tudo bem, mas eu já estava, pelo menos de menos mal com aquilo. E Aham, o cara já quebrou o gelo ali, né, ele já já te quebrou. instigou ali. Aquilo é um professor, sabe, não é só ficar te forçando a estudar pra prova nem nada assim, tá Sim, ligado, ah, não. porque eu vou te dar Aquilo é um bomba, ah, professor. porque eu vou ligar pra sua mãe, Exato, né. Uhum. exato. Principalmente nessa época, né, ligar pra mãe. Nossa, isso era chato, hein. E tudo bem, aí no nono ano, eu tinha esse mesmo professor ainda de matemática, ele era meu professor ainda, e eu me lembro que ele sentou um dia comigo e falou assim: "Pô, eu vejo que você tá gostando um pouco mais de matemática". Tipo, ele assim mano, ele saiu depois da aula isso, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. Ele saiu, sentou comigo num banco, pegou assim e falou: "Pô, Nicolas, tem essas paradas aqui, esses concursos aqui, dá pra fazer isso e isso. Aí você pode se guiar por esses livros aqui", ele me passou um guia lá completo, com vários livros. "Você pode pegar esse livro aqui pra fazer a base aqui, depois pegar ali, Uhum. aí tem esse livro de física", e tipo, ele foi passando tudo, assim, tipo assim, passou 1 hora conversando, eu fiquei tipo: interesting, interesting". E Isso era aí em eu qual falei ano? isso era no nono ano, em 2019. 2019. Ah, tá. Dois 6 anos atrás, cara, mais 6 anos É, atrás, eu acho. passa rápido, né. Faz passa rápido, viu. O ano da pandemia, eu não sei se você tem a sensação que nunca existiu, né, mas eu fico com essa sensação às vezes. Eu sinto que nunca existiu, inclusive eu sinto que foi 1 ano atrás a pandemia, só que não foi. Parece recente, mas não é tão recente não. Muito estranho isso, né. Exato. E aí eu penso o seguinte, no nono ano, né, falei: "Pô, vou dar uma chance a isso", porque eu estava começando a gostar, eu só não sabia por onde estudar. Aí ele me deu o guia, né, aí eu: "Pô, beleza".
Então eu comecei pelos livros, e aí eu já falei disso no meu canal, alguns livros, já soltei um guia de materiais, inclusive gravei um vídeo hoje sobre isso, deve sair em breve. Na verdade eu acho que quando esse vídeo sair já deve estar no meu canal. Eh, Gravei mais um guia de materiais de matemática mesmo, e eu comecei a estudar, cara. E aí, mano, aí eu não sei o que aconteceu que, mano, eu comecei a gostar do negócio e eu só estudava matemática. Por incrível que pareça, eu continuei tirando nota ruim. Inclusive eu Olha era só. o quando eu mano, eu continuei sendo o pior aluno, cara, pra ter ideia. Em 2020, eu entrei para o colégio militar. Eu era da cavalaria, que era melhor com maior nota, em tese. Aham. Mesmo dentro do colégio militar, estudando matemática, estudando muito, eu era praticamente o zero último de toda a turma. Eu quase perdi recuperação, inclusive. Olha só. E Inacreditável. para contextualizar, não sei se é todo mundo que conhece, mas os colégios militares, eles têm um nível muito acima da média também, né. É, Então assim, não é, eu falo porque tem o CNBH aqui que eu conheço, né. Então assim, aham. você fez a prova, passou, mas é aquele negócio, né, essas escolas é difícil você entrar, mas é mais difícil ainda você sair, né. Exato, é meio mais difícil você sair, mano. Nem digo. E tipo, e fica aí mais uma reflexão ao público, que é pensar que por eu estudar, eu obrigatoriamente tiro notas boas. Isso não necessariamente é verdade. E o contrário também não é válido, não é porque você tira notas boas que você é um bom estudante. É, não necessariamente. Exato. Você conhece aquele talvez você conheça, assim, acho que o pessoal do nosso nicho de canal, aquele Lê do Vacaro, Óbvio, óbvio que eu é conheço. lógico, né, eu não sei porque que eu perguntei também, mas ele fala isso, né, ele conta o caso lá, né, que você já deve ter visto do colega dele Ah, que o do colega dele que chegava, né, e tipo: "Nossa, tem Isso, prova hoje, né?" isso, quem que vai Lê do cair na Vacaro. prova? Era a maior nota, Hã. Exato. Cara, isso é um absurdo. não E é? assim, Nossa. não necessariamente, assim, isso acontece muito, né, chega até dar raiva, realmente, pô. Isso acontece até no ITA, gente que não estuda e tira nota, normal. É, não, nos Estados Unidos, cara, assim, eu não contei ainda no meu canal quando eu estudei nos Estados Unidos, mas assim, lá, realmente, eu tive aula com gênios, entendeu? Eu vi, assim, o que que é o gênio tá ali na sua frente. É diferente, sei lá, eles têm uma luz divina, tipo o Ramanuja, sabe, que a deusa vem no sonho, assim, Mano, e fala as coisas, né? Tem gente que tem essa muito habilidade, né? né. Aham. Exato. É, cara, o ponto é aceitar, cara. Não sei de quem é essa frase, mas a comparação é inimiga da felicidade, uma parada assim. Ah, com certeza. Eu parei de me comparar, assim, há muitos anos, sabe, porque é só o caminho da frustração. Você sempre vai ter alguém, assim, que vai estar além de você de alguma forma, né. Se não for inteligência, vai ter alguém que tem mais dinheiro que você e às vezes esse cara é um bosta, entendeu. Então É, principalmente no Brasil, tá. ah, com certeza, né, a gente conversou sobre isso, eu acho, no Instagram, né, esse pessoal que às vezes vende É, esses cursos, assim, vende absurdos, né, "Ah, fique milionário em uma semana", né, essas coisas assim. exato. No Brasil é o que mais tem. Inclusive, já pegando o gancho aí do que a gente tá falando, de sempre ter alguém melhor ou pior que você, aproveitando pra falar aí já sobre preparação para vestibular. Por mais que eu não goste muito da comparação, porque, sempre vai ter um gênio, não sei se você já ouviu falar, por exemplo, do Caio Tempone que passou no ITA com Com 14. 14 anos, eu sim, eu É, eu já ele acompanhei, já vi ele nas redes. Ele é da sua da turma? minha turma. Ah, seria da sua Ele turma. saiu. Ele saiu, mas ele seria. E, pô, Ele imagina você não compara com aquele cara. com 14 anos, assim, tem vários níveis, né, cara. 14 anos você vê que não dá tempo, assim, da maioria das pessoas criarem maturidade, né. Tem aquele cara, já ouviu falar do Terence Tao? Não, esse aí eu não ouvi falar. Sim. Pesquisa sobre ele, cara, mas eu já vou dar um spoiler. Terence Tao, cálculo diferencial integral aos 3 anos. Já começa por aí. Ah, que isso, cara. É, aí é muito quebrado. Não é? Ele assim, ele ganhou medalha Fields, né, e tal, e eu acho interessante, assim, você falou que às vezes não é bom você ser esse aluno que não estuda, e igual você falou, não ser um bom estudante, por quê? Porque eu passei um pouco por isso, né, porque eu estudava numa escola, que era uma escola, assim, considerada boa, mas ela não me desafiava muito, sabe? É, E aí você às vezes você fica nela né, naquela assim: "Ah não, eu sou muito bom, não preciso estudar", você não cria o hábito de estudo, mas aí você entra às vezes em alguma escola mais difícil, como no meu caso na época foi o Cefet, aí como você não tem o hábito de estudar, você tem que aprender ali na marra, né, porque você vai ser cobrado num nível acima, exatamente. exato. Isso é um ponto que eu bato também na tecla, eu vou fazer um vídeo sobre isso.
que era sobre nunca seja o primeiro lugar do seu cursinho, ou enfim, de alguma coisa. Porque você não vai ter com quem se tipo, não vai ter quem aprender. Porque o que eu falo, normalmente, o que eu recomendo para o pessoal, isso qualquer coisa na vida, né, até pra gente que é criador de conteúdo, isso serve. Sempre ter alguém, um pouco acima, pra você aprender com essa pessoa te ensinar, e sempre ter uma pessoa também um pouco abaixo de você, pra você Exato. ensinar ela e ela aprender com você, né. Então sempre tem que ter uma escada, sempre tem que ter um acima e um abaixo. Um pra você aprender, outro pra você ensinar. Se Uhum. você é o primeiro, não tem porque não tem a parte de cima. Você pode ensinar, né, mas realmente você vai achar que você tá no topo ali e você vai se iludir É, porque, exato. assim, se você é muito bom em matemática, cara, sei lá, vai pegar a hipótese de rima, né, vamos ver se você consegue, né. É, vamos ver, né. Exatamente, pô. Eu sou bom em matemática, matemática com Edson. Eu sou, mas se você me botar uma prova da OBM aqui, eu, pô, não sei nada, tá ligado? Eu sou um animal. É, eu vi, eu não sei, eu acabei de ver recentemente, assim, alguém falando que a OBM é tipo, sei lá, você se prepara 1 ano pra você aprender a fazer uma questão, né. A OBM é, tipo, é muito bizarro. Isso sem falar da IMO, que é a internacional. Tem internacional. É, já é um outro nível, né. E aí voltando um pouquinho, cara, na sua história, você entrou no colégio militar no ensino médio, mas, assim, aí como que era a sua escola no ensino fundamental? Você estudou em colégio público, em um colégio particular? Eu estudava em colégio particular, sim, não vou mentir, tive esse privilégio. Então eu estudei. Uhum, Assim, o que fez a diferença mesmo foi estudar num colégio particular do sexto ao nono ano. Ele era uhum, bom, mas eu não vou mentir, tipo, eu não estudava, tipo, eu uhum. não estudava, era isso, tá ligado? Então, eu só fui estudar mesmo ali pelo nono ano, essa é a verdade. E aí, com aquele ano de estudo, é que eu consegui passar no colégio militar. Mas é que também, o colégio militar só tem português e matemática. E matemática? Assim, então assim, é só 2 coisas, não precisava ter estudado muita coisa É, a também. matemática o professor já despertou seu interesse, então você meio que já pegou carona naquilo ali, né. Exato, não à toa, matemática foi o que carregou minha prova, tá ligado? Eu tirei, tipo, 17 de 20 em matemática e tirei 11 de 20 em português. Português você um pouco acima de 50%, é matemática que te salvou. Então, matemática me salvou muito. É, e colégio militar, cara, o de BH, assim, é um nível insano de dificuldade, né, porque eu não sei se você sabe, eu falo com o pessoal do canal que eu dou muita aula particular, né. Eu já ajudei alguns alunos a estudar para o colégio militar, assim, tem muitos alunos que conseguem entrar, vamos falar assim, no se porque tem a prova para o 6º ano também, né, não sei se aí no Rio é assim. E aí eu vejo alunos, assim, de 13 anos prestando prova para o 6º ano, entendeu? Nossa, aí, tipo, às vezes demora mesmo pra ter preparação, normal. Eu optei por fazer a do primeiro ano, né, é porque eu não queria repetir, Aham. só tivesse essa opção. Ah, você podia fazer tinha prova para o 9º? Como é que é? Tem para todos os anos? Só tinha prova para o primeiro ano e Aham. para o primeiro e para o Vocês, entendi. o sexto tem limite de idade de 13 anos, se eu não me engano, é exatamente. Aham, é, porque senão, né, vai chegar uns cara barbado lá no meio de meninos de 11 anos lá, não vai dar muito certo. Vai ficar roubado isso, pô, não, tá ligado? Não vai bater. Aham, essa que é questão de maturidade também, né, cara. Também, também, também. É. Mas legal, assim, aí você estudou no colégio militar, assim, que não precisa eu nem falar que é uma ótima escola, e a questão do ITA, sim, é um colégio militar, eu suponho que, né, se você é do Rio, né? Rio Capital. Rio, Rio. E aí tem como é que chama? Tem o IME, que é aí, né, que tem até aquela praia Tem bonita o perto. Então imagino que já aquela seja já vista. normal vocês falarem dessas faculdades militares, né? No colégio militar até que é bem normal, porque do lado tem o Pense, que é um cursinho pra EMITA, tinha o PH, morreu, não existe mais, mas era um cursinho pra EMITA também. Uhum. E aí meio que, tipo, era como tem o IME no Rio, era bem falado, principalmente o IME, tá, o ITA, né, aqui o ITA é meio mal visto, não vou mentir. Se você É mesmo? ou Ai, conta falar que mais aqui disso aí, eu não sabia é, disso não. exato, o ITA aqui é meio mal visto, quer dizer, no colégio militar é mal visto, né. Olha, Pô, fale eu falava que mais. queria então, quando eu falava que queria ITA, o pessoal: "Não, ITA não, o bagulho é IME", porque a maioria que tá no colégio militar acaba sendo filho de militar e quer IME, porque, sei lá, não sei por quê, porque é no Rio, ou porque é bonito, não sei por quê, Aham. mas aí o pessoal não vê com muito bons olhos o ITA.
Acho que é Será normal, será que no Rio rola de uma Janeiro. competição? Vamos falar assim, sei lá, exército, aeronáutico, alguma coisa assim, não sei, né? Ah, rolar a competição rola. Isso isso sempre. Aí acaba que, tipo, no fim do dia, os cursinhos do Rio aprovam mais no IME. E menos no Aham. ITA. Normal. Ah, Que o interessante. pessoal É, quer tá mais. mais perto, né, cara? Se for pensar também, às vezes o É, pessoal já é filho de militar de carreira e já quer ficar ali no Rio mesmo, né? Já tá tudo exato. esquematizado pra pessoa ficar por ali, né? É mais por aí. Também porque, tipo, o IME é bem mais militar que o ITA. O ITA não é militar pra gente conversa. Se Uhum. confundem, acho que é. Você tem a opção de, já que você pegou o gancho nisso, cara, no ITA você tem a opção de entrar como militar e como civil, não é isso? É isso, exato. Tipo, na verdade, agora tá diferente, mudou esse ano. Vão escolher só depois de um ano, mas tem essa opção. Só que aí que tá, a formação militar é um órgão, a formação acadêmica é outra. Então, assim, o ITA é uma faculdade normal, é tipo uma USP. É tipo, quer dizer, tipo, a grosso É modo. uma universidade. Mas exato, é uma universidade. Uhum. E coincidentemente, digamos assim, existe um órgão que forma militares lá, mas são formações separadas. O IME não, o IME é uma coisa só. O IME é junto, entendeu? É tipo uma parada. Ah, legal. Quem quer prestar esse tipo de informação eu mesmo não sabia, né? O pessoal vai gostar de saber. Exato, o pessoal acaba confundindo, tipo, são coisas separadas. Não à toa, no IME, você só tem alojamento se você for militar, porque exatamente, é uma coisa só. Quem é civil lá Entendi, não tem alojamento. entendi. E pegando, continuando nesse assunto, cara, aí você tava lá no colégio militar, o ITA não era bem visto, mas assim, tem algo assim que te motivou, que despertou em você o desejo, assim, ah, quero estudar no ITA? Ah, primeiro, com toda certeza, o primeiro ponto é o vestibular que é difícil. Então, ponto, essa é a primeira parte. Você queria vencer o desafio. Me motivou. Exato. Mas aí você poderia falar: "Ah, mas IME também é difícil". De fato, IME também é difícil. Mas o ITA tem a fama do mais difícil da América Latina. É, eu acho que eu vi no seu canal você falando que o ITA era mais difícil, né? Eu acho que foi você mesmo que falou que assim, todo mundo que passa no ITA passa no IME, mas o contrário geralmente não, né? Que o pessoal passa Nossa, às vezes no IME e prefere pro ITA, né? exato, isso acontece. Inclusive eu brinco, o pessoal fica com raiva disso aqui. Mas eu brinco que o IME tem 270 vagas. Por quê? Porque o ITA tem 180 e o IME tem 90. Só que quem passa nas 90 do IME não vai pro ITA, entendeu? Aí Prefere pro acontece ITA. duas vezes. Ah, olha Exato, aí o só, IME acaba pessoal tendo do IME aí, ó, 270 vagas. pessoal do IME, eu vou gerar discórdia aqui, pessoal do IME, o que que vocês pensam sobre isso aí, hein? Coloca, Na comenta aí. verdade, eles sabem disso, sabem disso. O IME tem mais vaga do que parece. Mas Aham. aí, beleza, aí teve esse ponto da dificuldade. Em tese, eu deveria ser motivado a ir pro IME, porque o ambiente era o colégio militar. Uhum. Só que, frente a alguns motivos, eu preferi ir pro ITA. Por quê? Primeiro, eu não sou tão vibrão de militarismo, sendo bem sincero. Não Uhum. sou. Não sou nem um pouco, na verdade. Aí isso já me motivou a ir pro ITA. É, eu também, cara, apesar de ser uma pessoa tranquila, eu tendo a ser um cara meio rebelde, assim, com a hierarquia, sabe? Então eu não sei se eu me adaptaria também em um ambiente militar, né? Exato. Eu tenho isso muito isso também. Aí eu não, só não funciona pra mim. E também lá tem aquela parada de acordar 5 da manhã pra correr. Cara, se alguém me acordar 5 horas da manhã pra correr, eu vou ficar bem puto, cara, eu vou ficar bem puto, tá ligado? É, não, então pra você ter ideia, eu queria, porque na época eu fiz o quê? Eu fiz prova do Cefet e todo mundo faz. Cefet, que é acho que tem aí no Rio também, Tem né? a Cevete, aqui tem também. É, então, a maioria virou IFMG agora, né? Mas enfim, aqui em BH ainda é Cefet. Tem o Coltec, que é a mesma ideia, só que é da UFMG, o Coltec, e tem o Colégio Militar, o CMBH. Todo mundo do nono ano aqui na minha região faz essas três provas. Aí eu Normal. prestei Cefet, Coltec, e eu falei, eu não queria prestar o militar, mas eu falei, pra eu fazer a prova, pra eu me testar, né? Só pra você ter ideia, meu pai serviu o exército na década de 80, ele tomou tanto trauma de militarismo que ele não quis pagar a inscrição pra mim, entendeu? Aí eu não fiz. Caralho. Aham. Eu entendo perfeitamente que ele deve ter passado então. É compreensível. Não, porque na época, assim,
Acho que hoje em dia o pessoal tá É, mas acostumado a você antigamente não ser obrigado a servir, mas na época você era obrigado a servir muitas vezes, né. é que princi 80 devia ser pelo menos perto ali da fim da ditadura, mas Era ainda o foi finalzinho da antes, né. ditadura, exatamente. É, imagina, deveria ser bem pior mesmo. Aham. Mas legal demais, cara. Aí você quis vencer esse desafio do ITA, né. E assim, aí como que foi sua preparação? Você já tinha uma base boa, mas a gente sabe que ITA é o ITA, né, acho que não basta você ter uma É, base boa, você tem que ir além. Aí como que foi? Você pediu ajuda pra alguém, você pegou livro sozinho pra estudar, já tinha 2019 é recente, né, por isso que eu te perguntei o ano, porque já tinha muita coisa na internet, como é que foi? é, estava surgindo a maioria das coisas. Mas o que eu fiz, óbvio, tinha a base lá de 2019, já que eu tinha feito, mas eu só sabia matemática do fundamental até aí. E um negócio foi sorte ou azar, foi a pandemia. Putz, que eu fiquei em casa, basicamente por isso. Excesso Eu de tempo, né? estudando exato, excesso de tempo. E já sabe, em 2020, em 2021, 2020, 2021, fiquei muito em casa. Tinha umas aulas já do colégio militar que tinha aí, era alguns dias da semana que tinha que ir pra lá, os outros eram Uhum. online, mas eu ficava em casa grande parte do tempo. E eu falei: "Pô, né, então bora estudar, né, não tem nada pra fazer mesmo". Quer dizer, tem coisa pra fazer, eu podia jogar, mas vamos estudar, eu achava melhor. Aí beleza, eu estudei por muitos livros mesmo, que eu falo no meu canal, se eu vou falar que eu vou gastar 1 hora. E, cara, sem sacanagem, eu meti tanto gaga naqueles 2 anos que foi brincadeira. E nisso era só matemática, né, era só matemática. Mas depois eu comecei a pegar gosto pela física e posteriormente pela química. E eu estudei física pelo Tópicos da Física, um livro manjado, acho que todo mundo conhece. E Aham. química eu usei a apostila de um cursinho que tinha lá no Rio, que era o PH, não existe mais. Não existe Uhum. mais a turma ITA deles, no caso. Ah, Eu tá. peguei esses materiais e, cara, eu estudei igual um maluco 2020, 2021, mas com muito. Detalhe, 2021, eu estava no meu segundo ano de ensino médio, beleza. 2021 então, a minha mãe pagou a prova do IME e do ITA pra eu fazer, por teste, né, óbvio. Eu sabia que ia tomar uma surra, até que o resultado não foi ruim, até que o resultado não foi ruim. Olha, então você já conseguiu uma nota relativamente boa. Exato, e que nota, e aí que tá a parte legal, por quê? Essa nota não foi à toa. Eu, mesmo sabendo que ia tomar uma surra, eu queria garantir o máximo que eu ia naquela prova. Uhum. Porque nessa época eu estava em vários grupos do Telegram de Tira Dúvidas, vários grupos de Tira Dúvidas, que tinha muita gente. Ali dentro tinha contatos, porque o pessoal já me conhecia, porque eu tirava muita dúvida naqueles grupos, mas muita dúvida. Olha que Já. olha que interessante, né, às vezes a pessoa vê assim, mas obviamente você é um cara que corre muito atrás, né. Na pandemia a maioria da galera foi jogar, né, olha só, você estava no Telegram tirando dúvida, né, então às vezes a pessoa não enxerga esse lado, né. Exato, o pessoal acaba não vendo, inclusive isso é um ponto interessante, eu acho que grupo de Tira Dúvidas é uma parte legal da preparação. Inclusive, foi nessa época que eu criei o canal. Por quê? Porque eu estava tão aficionado e apaixonado por ensinar as pessoas, eu estava ensinando as pessoas a fazerem, explicando matéria pra pessoa, eu falei assim: "Pô, vou expandir essa parada". E aí eu criei o canal. E era um repositório de questões que eu gostava e queria ensinar. É, eu vi que seus vídeos mais antigos é tudo resolução de questão mesmo. Exato, meus vídeos antigos é só resolvendo questão. Algum outro tem explicado alguma teoriazinha, mas é o que eu queria explicar. Então, o Uhum, meu canal surgiu dessa ideia, inclusive. uhum. Quer dizer, essa foi a ideia inicial, né, óbvio. Não, muito legal, beleza. Exato, eu achei, mano, muito legal. Inclusive eu vou voltar a fazer alguns vídeos naquele modelo. De resolução de questão. Exato, de resolução de questões e explicando a teoria também. E e aí uma coisa legal que aconteceu foi, aliás, que ia acontecer, foi o quê? Eu sabia que a prova do IME e do ITA era importante. E eu sabia que o pessoal que estudava, tanto para o IME quanto para o ITA, ia lá pra Fortaleza pra estudar, no Aritzai e no Farias Brito. Eu sabia disso, eu já tinha conhecimento disso. Tanto é que agora tá saindo o ITA no Ceará, não é? Inclusive tá saindo do ITA de Ceará. Exatamente. Já que você puxou esse gancho, eu vou dar um disclaimer aqui. Aham. Muita gente acha que a maioria do pessoal que passa no ITA e no IME é cearense, pelo fato das aprovações virem do Ceará, mas isso é mentira. A menor parte das aprovações é do Ceará. Quer dizer, são cearenses. Ah, são pessoas de outros estados E que vão pra lá. são de outros estados que vão pra lá, mas a menor parte de lá é realmente cearense. Se tu perguntar
Pô, cara, a gente fez essa estatística, eu não sei. Estratégia brilhante do cursinho, né. Ele leva todo mundo Exa pra lá, aí ele sobe o nível de aprovação dele. Já é velho isso, né. exato. Pra tu ter ideia, tem uma quem passa pelo Ceará ganha um certificado quando chega no ITA, porque tem algum sei lá o que que tem ele mano, tem alguma associação junta com o ITA aí, que tipo, eles reúnem todo mundo que passou pelo Ceará pra ajudar. E eles reúnem lá num auditório, é uma celebração, uma comemoração lá que fazem muito bonito, a gente recebe o certificado, e no meu ano Mas é a tem o escola que faz? Quem faz essa é o comemoração? ITA, é o ITA. Quem faz é o Ah, ITA, o pra ter próprio ideia. ITA faz. Aham. O próprio ITA, tem o reitor do ITA, aí às vezes vai os coordenadores dos cursinhos do Ceará também. É algo junto entre eles, não sei por que que tem, mas acontece. Aí beleza, né, aí teve, eu fui no meu ano, foi em março de 2023 isso, e aí eu me lembro do reitor perguntando na época, o reitor do ITA perguntou, "Pô, daqui, quantas pessoas são do Ceará, nasceram na terra do Ceará?" Acho que tipo 3 pessoas levantaram a mão num auditório com 90 pessoas. Olha só. Exato. Então Ó, eu não fazia ideia disso, informação em primeira mão que você tá trazendo aí. informação, pouca gente sabe disso. Inclusive, isso aqui foi para um corte, provavelmente. Com Que é para certeza, vocês já entenderem. pensei na thumbnail Poucas. aqui. Exato. Poucas pessoas sabem disso, a menor parte das aprovações são cearenses de fato, embora venham do Ceará. Mas isso não reflete a qualidade da educação de algum lugar, mas reflete a qualidade da educação de algum colégio, que, diga-se de passagem, é muito caro, tá? Eu só estava lá porque eu consegui bolsa. E todo mundo que tá Aham. lá só quer Você bolsa, né? sabe quanto que é a mensalidade? Cara, eu não sei, mas, cara, sendo ó, a da turma ITA não deve ser menos de 7.000. E a da turma de 7.000? então Caramba, é a faculdade de medicina esse negócio. exato. Mano, e a turma medicina de lá, então, mano, não quero nem saber, deve ser do mínimo uns 12.000. E eles são os campeões de aprovação do nacionais? Não sei se tem esse dado, né. São, são campeões de aprovação nacional, sempre. Sempre. Olha só. É, mas eu não sei se você já ouviu falar de um cursinho que tem aqui em BH que chama Bernoulli. O Bernoulli, conheço. O Bernoulli faz isso, eles vão para a porta do Cefet, do colégio militar, e sai oferecer não sei, enfim, eu não sei se hoje eles fazem isso, tá, mas eu já ouvi dizer que acho que no começo eles fizeram, oferecia bolsa, aí você ia aqueles alunos ali que já tinham passado por processo seletivo, aí eles levava a estatística deles lá pra cima. Eu não tô dizendo que não é uma boa escola, né, são boas escolas obviamente, mas tem esse bônus aí, né. É, o Bernoulli também é bom, eu sei que eles também são bons, mas é que é aquilo, quando uma marca já tá estabelecida, é difícil tirar. Então, por exemplo, se tu receber uma tá, tu pode até receber uma bolsa do Bernoulli no início, mas vamos supor que esse aluno não passe de primeira no Bernoulli, Uhum. mas chegue perto. Ele vai receber uma bolsa lá no Ari de Sá, lá no Farias Brito. E aí, Ah, vez, olha como o Ari só. de Sá e o Farias Brito é uma marca mais forte no mercado, ele vai pra lá. E aí a aprovação vai para o Farias Brito e para o Ari de Sá. Farias Brito é lá do Ceará também? São colégios quase que vizinhos, assim, praticamente. Entendi. Mas aí você prestou prova para ganhar essa bolsa? Como é que foi o processo? Eu acho que o pessoal quer os inscritos aí vão querer saber disso. Como que você faz para conseguir uma bolsa no colégio Ari de Sá e no Farias Brito, né, que são os campeões de aprovação no ITA do Brasil. Qual o segredo para conseguir essa bolsa? Bom, se lembra que eu fiz lá a prova do IME do 2021? Bom, estava me preparando lá e naquele ano, óbvio, eu estudei muito para isso, mas eu consegui passar na primeira fase do IME. Eu fiz 25 de 40, se eu não me engano. Então, assim, uma nota Uhum. estrondosa para quem estava no segundo ano do ensino médio. Que Com certeza. Então caiu muita coisa ali que provavelmente você não tinha tido tempo de estudar, né? exato, muita, muita coisa mesmo. Muita coisa, hein. Mas, sei lá, por algum milagre de Deus eu consegui passar naquela prova, não sei como. E aí, por eu estar no grupo, em vários grupos de tirar dúvidas e o pessoal me conhecer, eu falei que tinha passado, inclusive eu soltei um vídeo no meu canal falando que eu tinha passado na primeira fase, e aí veio gente que era da Aridissá falar comigo. E aí, putz, e aí eu ganhei a bolsa. Foi nisso, foi nesse Ah, networking. nem precisou de fazer prova do colégio, sua credencial já estava ali, né? Exato. Para falar a verdade, a me cara, quase ninguém faz prova de bolsa, tá? Tipo, sei lá, 1% faz. É o pior jeito de pegar bolsa, porque normalmente a prova de bolsa ela é muito difícil. Vale mais a pena passar na primeira fase do IME ou do ITA para pegar bolsa nesses colégios. Esse é o bizu. Esse é o verdadeiro bizu.
Ah, olha só, então fica a dica aí, ó, quem quiser, conseguir bolsa, porque faz toda a diferença, é um colégio que tem, R$ 7.000 de mensalidade. Eles são especialistas nisso, o que não é fácil de achar. A maior parte das escolas é o quê? Vai focar em Enem, né, porque o Enem é o mercado maior. Então é o caminho das pedras esse aí. É o que dá mais dinheiro, né. Não a comentar um fato engraçado aqui, eh, a gente sabia, né, a gente falava e sabia que, obviamente, quem sustentava os nossos luxos da turma ITA era a turma de medicina que pagava, óbvio. Tá, aí sim, a gente tinha alojamento, comida de graça, quem que pagava isso? Era a turma de medicina, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Ah, legal, então continua fazendo medicina aí pessoal, né, pra dar um suporte aí para os futuros iteanos. Os estudantes de Itaime, a gente tá precisando, beleza, valeu. Só queria ressaltar isso. Mas aí você saiu aí do Rio e foi lá, mudou pro Ceará. Isso, mudei, do segundo para o terceiro ano, né, então meu terceiro ano eu fiz lá na Aretissá, e sendo bem sincero, eh, acho que meu pai inicialmente foi contra, minha mãe ficou em choque, mas Você leu minha mente, que eu já ia perguntar isso, ó, um rapaz de 16, 17 anos, morar aí pra outro 16 estado, anos, assim, nessa bem longura. longe por sinal. Aham. É, exato, mas aí eu fui convencendo ali a cabeça dele, ele já sabia o que eu queria e aí foi rolando o soft ali, tá ligado. Aí no final deu Aham. pra convencer. Ah, legal, cara. E assim, e aí você comentou que você foi pra outro estado, ou seja, você não tinha ali papai e mamãe mais pra ficar te vigiando, né, era você e você, né, você teve uma vida ali Eu e pra eu e meus amigos, né, do aham, alojamento. legal. Aí como que era isso aí, cara? Você estudava, sei lá, de 7 às 10 da noite, não jogava, não tinha um lazer, você saía no final de semana, dá pra conciliar as 2 coisas? Claro, claro que dá. Vou contar então um pouco sobre essa parte, mas de maneira geral, primeira coisa sobre jogar. Antes eu jogava bem pouco, tá, eu jogava bem pouco, acho que só no final de semana um pouquinho. Jogava bem pouco, mas era no computador. Quando eu fui pra Fortaleza, óbvio, eu não ia levar meu computador, mas eu tinha que levar um notebook, né, porque, sei lá, é necessário. Assim, não é extremamente necessário, mas é bom ter. Aí eu levei, só que, pô, era tipo um Celeron, um Celeron com 2 GB de RAM, com HD de 300 GB, tá ligado? Bem ruimzão. Uhum. Era só pra sobreviver mesmo. Então eu acabei não jogando nada. Eu no máximo vi uns anime, que era legal. Mas tá, contextualizando essa história toda no Ceará, o que acontecia? Estava no alojamento, não tinha pai nem mãe, mas tinha o pessoal do alojamento. Então, basicamente, você vivendo com pessoas da sua idade que querem o mesmo objetivo. Isso é ótimo porque o ambiente muda. E o ambiente tá todo favorável a algo que você também quer, né. Então, assim, eh, foi uma experiência muito boa, tá. Foi uma experiência muito boa, porque o ambiente que você tá, eu acho que é o principal fator que acelera o seu aprendizado. Bem, Eu eu acho que concordo pra caramba com você, cara, porque é o seguinte, ó, não sei no Rio como é que era, no colégio militar eu imagino que não, mas eu não sei na sua outra escola como é que era, porque no meio que eu convivi era o quê, né? Pra você, contextualizar aqui, eu tenho 31 anos já, né? Então aham, eu fazia ali ensino fundamental, eu fiz de 2005 a 2008. Na época, cara, assim, entre o pessoal dessa faixa etária, estudar era ruim, era péssimo. aham, Então, ou seja, o aluno, digamos assim, que era o ídolo da turma, era aquele aluno que não fazia nada, que tinha, sei lá, 20 anos e ainda estava na escola, entendeu? Aí, a partir do sim, momento que eu fui pro Cefet, aí era diferente, ali que todo mundo, pelo menos, gostava de estudar. E aí, a minha questão com a matemática, porque eu não era um aluno brilhante em matemática, eu era péssimo, igual eu te falei. Mas aí, naquele ambiente, assim, todo mundo ali gostava de matemática, entendeu? Aí sim, isso muda. Então, assim, às vezes você tá numa escola que se você passar com 60, eles vão falar, nossa, você não pegou recuperação, tirou 60, nossa, esse cara é foda. Mas aí você cara, muito mudar bom. de ambiente onde as pessoas querem tirar 80, 90, né? Isso aí transforma, assim, né? Vou usar o clichê Cara, aqui, né? Muda o seu exato. mindset. Mude seu mindset, mude seu lugar também. Concordo super com isso. Tipo, eu acho que a parte mais importante é mudar o ambiente. Por isso que, Uhum, inclusive, eu recomendo entrar em grupos tirar dúvidas. É um motivo a mais pra isso. uhum. Cara, sendo sincero, mudar o ambiente, tipo, mano, fenomenal. Que é exatamente isso. Tu sai de um ambiente onde, sei lá, porque quando eu estava num ambiente, enfim, de particular, de maneira geral, é exatamente isso. As pessoas não querem muito estudar.
Então só do fato de você tirar uma nota boa, ou saber, sei lá, alguma coisinha a mais, já é visto como brilhante. E o estudo já é meio mal visto, é estranho, não vou mentir. Ninguém gosta de estudar lá. Não, eu acho que isso é cultural, cara, assim, acho que isso é coisa do nosso país, porque quando eu estudava nos Estados Unidos, eu conversei com um cara que era da Índia, né, porque os indianos são cabulosos também, né. É, sei. Aí esse cara da Índia, pra você ter ideia só, ele tinha o quê? 21 anos, eu acho, ele estava no doutorado já. Eh, ele me falou isso, que na Índia já tem essa cultura, assim, na escola, assim, os próprios alunos eles dão valor ao estudo, entendeu? Ou seja, então um aluno popular, digamos assim, é o aluno que estuda. Ah, e isso que é legal, cara, mas eu acho que isso tá cultural mesmo, porque no Brasil, infelizmente, isso não existe. E aí a gente já muda de ambiente, porque na Aritzá, cara, era totalmente diferente. Por exemplo, o cara que mais estudava era claramente o mais respeitado. Uhum. Sempre foi assim. Em contrapartida, o cara que só dormia, não vou falar o nome dele aqui, óbvio, mas o cara que só dormia, ele ficava vendo anime toda hora, ele ficava nossa, mano, que saco. Ficava conversando com a namorada o tempo todo. Era claramente não humilhado, mas, tipo, o pessoal não ia muito com a cara, entendeu? E Sim. e É, não faz o menor sentido, né, sei lá, como que você ia sair do Rio pra ir para o Ceará pra ficar vendo anime? É uma coisa que não tem nem lógica, né. exato, exato, não fazia o menor sentido. É, também por causa acho que também a idade contribui, né, ali o pessoal já devia ter uma média de 19, 20 anos, eu tinha 16 na época, e Uhum. aí o pessoal já era um pouco mais maduro, já era tipo: "Pô, não, aqui a gente tá trabalhando pelo nosso futuro, aqui é um", entendeu? A gente tá em perspectiva, tem alguma coisa no futuro que a gente tá vendo. Não é igual uma Uhum. escola que a gente só tá caminhando porque tem que acabar. Uhum. Ali ali no Ari tinha uma perspectiva do que a rapaziada tinha que fazer. E aí continuando como eu estudava, que eu até tinha me perdido nisso, que eu vivia lá com o pessoal no alojamento, então o bom era que a gente tinha comida, o Ari ele dava a alimentação de graça. E era Era boa a comida? comida e almoço era boa, era boa. Pior que era boa mesmo. Eu gostava muito, tá. Nossa, pior que era boa, saudade. E era café da manhã, almoço e janta. Só não tinha no sábado e no domingo. Aí eu fazia a minha comida, inclusive eu tive que aprender a fazer comida nessa época. É. Ah, então você é um cara prendado, então nem sei se você conhece essa expressão, né, prendado aqui em Minas é uma pessoa que é boa na cozinha. Eu não tinha ouvido essa gíria, mas de fato eu sou isso aí. Eu fiquei muito bom na cozinha inclusive, tá. Descobri umas receitas muito insanas, principalmente inclusive entra mais um ponto do ambiente. No meu alojamento tinha um cara, mano, que ele era muito bom na cozinha. E no início eu só sabia fazer, tipo, arroz, frango e, sei lá, um pouquinho de feijão. Aí, Proteína já tá aí, né. bom. Exato. O básico tava, o básico tinha ali. Só que esse meu amigo, mano, ele sabia fazer tudo, bolo, salgado, mano, tudo, sabia fazer qualquer coisa. E, tipo, eu fui pegando, tipo, ele não me ensinou nada, de fato, ele não parou um tempo e parou pra me explicar, mas que eu Uhum. ia vendo ele fazer. Observando ele, você foi pegando. Exato. E, cara, minha comida foi melhorando, eu fui aprendendo a fazer outras coisas e hoje eu sou bem melhor na cozinha por causa disso. Ou seja, é um processo de amadurecimento total, né. É, Vai muito além, assim, é uma experiência de vida, né, não é só você passar na prova, você passa na prova exato. e você se torna adulto ali, né. Exato. Por isso que eu falo também pro pessoal que quer ir, tá indo, qualquer coisa. Antes de ir, passar por uma experiência dessa de alojamento, porque você aprende a se virar. Se você for pra uma instituição dessas sem, sei lá, sem ter uma experiência dessas antes, você vai sofrer muito. É um choque de realidade muito grande, sendo bem sincero. Uhum. Hum. É, porque eu ia te perguntar isso, né, mas você já até adiantou, eu ia te perguntar como que é pra você viver no ITA, né, você viver nesse não sei se é internato que é o termo utilizado, Hum. mas você vive um regime que você tá muito mais parecido com os Estados Unidos, né, você vive na universidade. Só que você já tinha feito isso antes mesmo de entrar. Eu só antes de falar sobre isso, eu vou só complementar uma parte que eu ainda não falei, que é como não como, mas, enfim, o Ceará em si. O pessoal, você já deve ter ouvido essa expressão, o pessoal costuma falar que: "Ah, não durma porque o cearense está estudando enquanto você está dormindo". É, eu já ouvi essa versão com asiático, com cearense, já ouvi essa frase já. Aham. Então exato. Então, eu posso garantir pra você que, na verdade, eu estava dormindo sim, tá, eu estava
estava dormindo, enquanto você estava dormindo também. Era uma rotina muito pesada? Era, óbvio que era. Eu estudava praticamente grande parte do meu dia, mas você nunca esquecia que Uhum. dormia, né, eu também sabia aproveitar, eu ia pra pizzaria que tinha lá em frente à hora de estar, eu ia, eu fazia merda na rua às vezes. Me lembro de uma vez que foi aniversário desse meu amigo que cozinhava muito, aí Hã. parar lá na pizzaria, voltou tipo 2 da manhã. Aí eu não sei por que que eu fiz isso, mas meu amigo concordou comigo, e a gente saiu na rua correndo igual um Naruto pra casa, e foi sair, e tudo bem, depois parte. Foi de madrugada? Foi de Ah, madrugada. então ninguém E viu provavelmente, né, no máximo alguém pensa falar: "Esses aí estão se drogando aí de madrugada, coitados, né". é, exato, ninguém viu, mas foi legal. Então assim, a gente sabia viver um pouquinho também, claro, bem limitado, mas sabia viver. E tá certo, cara, porque eu acho, assim, na minha experiência, eu já tentei, não sei se algum dia você já tentou isso, mas eu já tentei essa, assim, de estudar e não fazer mais nada. Quando você faz isso, o seu desempenho cai. É, seu desempenho cai, pelo amor de Deus. É uma história que eu nem falei aqui no canal ainda, né, que eu pretendo falar em breve, mas quando eu tentei fazer mestrado e trabalhar, né, e ter a minha empresa. Cara, aí eu vi que aí eu vi que o meu desempenho no mestrado ele não estava sendo tão bom. Aí é que eu cortei uma das coisas, né, eu decidi cortar, porque eu vi que você começa a adoecer literalmente, se adoecer a cabeça, você não consegue pensar direito. Se você não consegue pensar direito, você não vai aprender. Exato, por isso que eu bato um pouco na tecla de que os, sei lá, coaches ou gurus, seja lá como você queira falar, dizem que é pra você só estudar e não fazer mais nada. Já vi gente falando pra você não ir pra academia, não ter uma namorada, pelo amor de Deus, Ah, não, aí é demais. pelo amor A questão da academia é questão de saúde, né, cara, aí você sacrifica ali sua saúde, aí depois tudo bem, às vezes você consegue o que você quer, mas você adoece depois, você fica no hospital ali, quando você estiver velho, né, você não consegue recuperar mais. não vale a pena. E assim, é importante ressaltar, aparentemente, mas só aparentemente, a sua vida é mais do que estudar, então depois de que você passa da época de estudar, você faz outras coisas. Uhum. Então você tem que saber fazer essas outras coisas. Se você Sim. só for um cara que só sabe estudar, você estava errado, cara, entendeu? Tem que saber tem que saber dividir seu tempo. É aquilo, o seu dia tem 16 horas, 8 delas você vai dormir, né, então são 16. Sim. Pô, se você estudar 8 horas por dia, o que já é muita coisa isso, É você ainda demais? tem 8 horas do seu dia. Você tem ainda 8 horas, entendeu? E assim, e falando já que você falou nesse período de estudo, você estudava com intervalo ou você tocava acho que tocar direto é impossível, né. Acho que É. em condições um cérebro normal não consegue tocar 8 horas de estudo direto, né. Então acho que a pergunta melhor é como que você dividia seus intervalos? Cara, sendo bem sincero, eu sou um grande entusiasta do método você seu método, você seu próprio método. Então Aham. eu tinha óbvio intervalo, mas eu não tinha nada cronometrado, então eu simplesmente sentava na biblioteca do Ari, eu começava às 8 horas, que era logo depois do café da manhã, Uhum. eu ia estudando, e aí, pô, falava assim: "Pô, sugou, não quero mais". Aí eu dava umas voltas no colégio, aí quanto tempo eu ficava fora do intervalo? Cara, depende, tinha dia que eu ficava 10 minutos, tinha dia que eu ficava 40 minutos conversando. Então Uhum. assim, não tinha regra nenhuma, e aí depois eu voltava, e eu ficava até umas 11h30 estudando, meio-dia, ia almoçar, o Ari dava comida, estudar, comia no caso, aí eu ficava até, sei lá, umas 2 horas fora, porque às vezes também fazia natação nesse momento, eu gostava de fazer natação na época. Aí no Ari E tinha a e de piscina pra você fazer? tinha piscina. Lá é gigante, lá tem tudo. Aí eu fazia lá na areia, a natação, e depois disso 2 horas e eu voltava a estudar, ia até umas 6 horas, jantava, aí depois de mais quando dava umas 7 horas eu voltava a estudar, e aí depende, normalmente eu estudava até umas 8 horas ou 8h30 no máximo. Então assim, parece ser pesado? Parece, mas eu tô falando direto, por quê? Porque de 2 às 6 eu não estudava direto, óbvio que não. Eu falo que eu estudo de 2 às 6, mas você não eu não falei que às 4 ho todo dia, às 4 horas eu ia para o apartamento, eu saía da Uhum. biblioteca, ia para o alojamento, fazer um pão com ovo e ficar com meus amigos resenhando por 20 minutos, Uhum. ou por meia hora. Ou, sei lá, tinha muitas pausas, tinha muitas pausas.
é muito difícil eu fazer algo direto. É, porque até vamos supor, se você tentasse, tocar esse direto aí, e não fazer pausa, você não ia chega um momento que você não consegue render. Exato, chega um momento que você não rende, seu cérebro tem um limite, dá até dor de cabeça, se você Ah, continuar. com certeza, cara. E assim, no início você tinha falado sobre livro, né. Isso. Aí você falou que você usou muitos livros, mas sei lá, se for pra você pegar 5 assim, pra passar no ITA, você saberia falar? Consigo, óbvio. 5 livros, vamos lá, 5 livros, 5 livros. 5 livros, matemática, física e química, eu vou resumir em 5 livros ao total. Ok. Vamos lá. Tá, tá, tenho uma ideia. Só em química que eu vou ficar devendo. Tem problema Matemática, não. Eu pensei matem em matemática, né, que é o viés do canal, mas você pode falar os de física óbvio. também. Uhum. Aham. Matemática, TQM do ensino fundamental e eu vou falar aqui, como é para resumir em 5 livros, em 5 coleções. Nossa, difícil não, espera aí, deixa eu pensar um pouco melhor no que eu vou falar. Eu Aham. resumi, na verdade, em uma coleção, né. Eu ia falar o TQM do ensino fundamental e o FME, só que o FME é uma coleção, né, então, na verdade, Sim. é mais Acho de que 5 livros, né. pode ser a coleção, né, porque é o mesmo É, autor, né, né, vamos coleção. considerar a coleção. Então TQM, FME, Exato. inclusive o E FME eu pra tenho aqui, ó. Vou pegar um volume aqui para mostrar exato. pro pessoal. É, o FME, perfeito. Esse é o de combinatória, né? É, ou seja, combinatório. Combinatória e probabilidade. Já vi o pessoal falando mal dele, né, mas Sinceramente, eu prefiro Morgados combinatória, não vou mentir. Mas é que também eu nunca usei muito desse FME. uhum. E tudo bem, aqui o pessoal vai falar que no meu canal eu falo que o FME é bom, mas que vai demorar. E São 11 volumes, né? Uhum. é aquilo, são 11 volumes, pô. Dá pra ser mais rápido que isso, eu não vou mentir. Mas, tipo Uhum. assim, como é pra resumir em algo fundamental, assim, tipo, esses livros têm toda a matéria e se você fizer vai passar, então esse Uhum. me entra na lista. Uhum. Agora em física, já foram 2, né, já foram 2 livros. Agora em Sim. física, tópicos da física e tópicos da física. Tópicos da física e o Renato Brito, o livro do Renato Brito. Ok. Então aqui temos quatro livros no total. Quem é o autor do Tópicos da Física? Putz, não tenho ideia. Eu A galera pesquisa aí no Google. né. É um livro famoso também, livro famoso. Uhum. E em química, nossa, química é difícil, porque química não tem muito material bom. Eu inclusive estava querendo escrever um material de química. É, Aí você gosta de química, mas então. eu gosto de química. Olha, eu não gosto de química, cara. Acho que Não química, gosta? Que sei lá, isso. tem. Acho que química. Ah, não sei, cara. Nunca me dei bem. O que eu gosto da química é mais pro lado da física, sabe? É o que envolve matemática ou física, entendeu? Agora você vai pegar química orgânica, cara, não desce, sabe? Memorização pra mim é um negócio assim que não desce bem, sabe? Então você vai ficar nomenclatura, sabe? Essas coisas, eu nunca me dei bem com isso. Eu não gostava de química orgânica, mas aí eu comecei a gostar do nada. Porque, sei lá, tipo, no fim tu vê que é meio intuitivo a parada. Pode não Uhum. parecer, mas, tipo, tem um quê de intuitivo ali. E pra química vai ficar difícil de falar, porque eu acho que não existe livro de química muito bom. Então Eu acho que você já falou no seu canal, né, que não tem falta, né, bibliografia para química, mas não tem problema não. Mas é bom o pessoal saber, né, que eles já sabem que química eles vão ter que, procurar alguma fonte, né, alguma apostila de cursinho, algo assim, né. apostila, diria apostila. Só que aí não é livro, mas tá, eu resumiria em apostila. Aham. Não, beleza, perfeito, cara, perfeito. Aí eu queria fazer um comentário, né, você obviamente acho que você deve conhecer o Rufino, né? Óbvio, né, É. Inclusive o pessoal sempre eu já tinha até te falado isso no Instagram, o pessoal sempre me pede dicas, né, de concursos militares. E aí eu falei, né, eu prometi que eu traria pessoas como eu já tô te trazendo aqui pra dar essa orientação, porque eu já contei, meu pai, pelo trauma dele, ele não quis pagar a prova do colégio militar, e aí depois eu, enfim, já segui meu caminho, né, então nunca fiz uma prova de concurso militar na minha vida. Mas eu quero falar dos livros, entendeu? Então eu pretendo comprar o TQM, que é o que você já recomendou, o pessoal já fala bastante, e a coleção do Rufino também eu quero comprar. a Mas aí coleção do por é quê? boa, É boa? Ah, é eu vi boa. os vídeos dele, assim, pelo jeito dele falar, você vê que ele é um cara bom, né. Ele tem o canal dele que é o Tutor Militar, é.
Inclusive eu ia citar aqui, porque ele falou uma coisa que eu já tinha percebido nesse livro do Yes, é uma coisa que eu não gosto. Porque ele já começa, assim, com umas questões muito repetitivas, sabe. Então assim, É, acho que isso nunca é bom, isso é verdade. porque induz a pessoa a memorizar, né. Então assim, esse primeiro capítulo aqui que eu tô até com ele aberto aqui, ele ele fica, assim, umas questões muito iguais, sabe, que você decora ali, põe os tracinhos, multiplica tudo, Exatamente. então eu acho que isso aí te leva pra um caminho errado, né, porque as questões boas de combinatória, elas não vão ser assim, não vai, no arranjo, Não vão permutação, ser. combinação, você vai ter que dominar o PFC, né, não sei se você vai concordar comigo. E aí ele vai colocar várias exceções ali que você vai ter que pensar, né. Exato, cara, combinatória é uma matéria que não tem muita regra. Você tem combinatória, eu gosto de falar que normalmente é a matéria de matemática que você tem que pensar para fazer as questões. Porque, Uhum. tipo, não tem muito, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Se você vê as próprias, entre muitas aspas, fórmulas que existem em combinatória, nada mais vem de um raciocínio totalmente abstrato e não tem nada demais naqueles pensamentos. É o PFC, né, Diferente cara, da se você geometria. estuda se você estuda o PFC, você entende as fórmulas de onde vem, né. Exato, exato. E, tipo, é totalmente deduzível todas aquelas fórmulas sem você nunca ter visto. Diferente de geometria analítica, que, sei lá, para deduzir sei lá, fórmula do baricentro, você precisa de um método muito bem claro. Tipo, Uhum. não, enfim, precisa ler para entender. Não é tão Sim. intuitivo assim. Sim, com certeza, cara. Legal, cara, mas eu pretendo falar sobre os livros, né. Então, pessoal, eu vou falar sobre os livros, como eu sou um estudante mais livre, assim, de matemática, né, eu quero algum dia fazer bacharelado em matemática, e eu vou fazer uma análise dos livros aqui, mas se você quiser saber como estudar, enfim, tem essa conversa aqui, vai lá no canal do Nicolas, que é o Matemática com o Edson, né. Matemática com Edson. Beleza. Ah, então você deu aí o que você fez, né, cara, pra passar no ITA, mas e assim, aí toda essa expectativa, né, você foi lá, fez a prova, como que foi, assim, no dia que você passou, entendeu? No dia que saiu o resultado, você ficou tranquilo, você ficou ansioso, como é que foi? Cara, essa parte é legal de falar, porque muitas pessoas acham que você tem que ter um resultado muito bom ao longo do ano, tipo, em simulados e tal, prova antiga, Paraná, para ir bem na prova. E, assim, não vou mentir, de fato, é bom que você tenha isso. Mas não quer dizer que se você não tiver, você não vai passar. Por exemplo, eu fui bem, não vou mentir, nos simulados ao longo do ano. Só que, cara, teve um simulado. O ITA tem 2 fases, tá? O ITA tem 2 fases. Antes da primeira fase, uma semana antes, teve um simulado lá da LISA. E eu fiz aquele simulado como todo, fazia todos os simulados, então eu fiz aquele também. E aí eu fiz aquele simulado. Beleza. A ideia era que o resultado fosse bom, igual todos foram, óbvio. Mano, eu não sei o que aconteceu. Eu quase zerei em matemática. Sendo que, tipo, estava gabaritando matemática em todas. Eu zerei a matemática, quase zerei matemática naquele simulado uma semana antes da prova. Eu fiquei tipo, meu Nossa, aí o irmão, psicológico fica daquele jeito, né? é, fudeu, tá ligado? Tipo assim, vou reprovar. E aí mano, eu fiquei igual um idiota estudando matemática. Mentira, eu não estudei muita matemática, não. Tipo, eu fiquei consumindo minha mente assim, tipo, mano, eu acho que eu não sei matemática, eu acho que eu não sei matemática, eu acho que eu não sei matemática. Uhum. E tipo, uma semana antes, tá ligado? Psicológico totalmente no chão. Mas aí beleza, né, a última semana eu levei mais leve ali, antes da primeira fase, e eu fiz a prova. A prova estava tranquila, eu estava bem tranquilo no dia, eu não sou uma pessoa que ficava muito nervoso com prova, mas isso Uhum. também porque eu tinha feito muita prova, então eu não tinha por que eu ficar muito nervoso, eu estava bem tranquilão. Uhum. E aí beleza, eu fiz a prova, mano, foi a prova de física mais difícil da história do ITA. Não sei o que aconteceu, mas eu fiz exatamente o corte da primeira fase pra passar. Tipo, exatamente. E eu me lembro que eu estava num quarto com meus amigos, depois da prova, estava eu e mais 2 caras, a gente estava corrigindo lá, e tipo, o gabarito saindo ao vivo, tá ligado? Os cursinhos fazendo a correção, e a gente lá assim, pra corrigir física, porque a gente achava que tinha cortado. A gente foi igual um gorila, achando, meu Deus, cada vez que alguém acertava era tipo, porra, acertei, acertou aqui. Então você estava errando muito. A gente estava errando muito, tipo assim, sa tinham saído 9 respostas já, a gente tinha acertado 3 ou 4, sendo que o corte era 5 pra ir pra segunda fase. Tipo, a gente estava, tipo, e eram 12 no total. E a gente ficava, tipo, meu irmão, Corte foi 5. fudeu. É, o corte.
o corte de cada matéria é 5, mas você tem que estar entre os 700 melhores ao total da primeira fase pra ir pra segunda fase. Então são 2 requisitos, na verdade, entendeu? Aham. Certo. Ah, Aí legal. E esses então, tipo 700 melhores aí não é por matéria, é a prova como um todo. prova como um todo. Entendi. E aí beleza, tipo, beleza, passamos, aí eu consegui todo mundo que estava naquele quarto conseguiu passar pra segunda fase, e beleza. E não sei o que aconteceu, mas contra as probabilidades ou não, eu gabaritei em matemática da primeira fase. Então, tipo, eu estava muito nervoso, que eu tinha quase zerado uma semana antes, e no dia Hum. eu gabaritei. Eu acho que eu prestei muita atenção, porque eu estava com medo, não sei o que aconteceu, mas eu E como que gabaritei, estava o assim, nível tipo, da prova de matemática? Tava assim dentro do esperado, acima do cara, esperado, abaixo? estava dentro da esperada, estava dentro da Tava na esperada. média, aham. Química, química e matemática tava o padrão, só física que veio, Física, o não sei cara se foi falou, ah, veio mais vou difícil. decepar a cabeça desses É, moleques aqui. exato, Estão acho achando que vão entrar aqui e é, não vão. exato, física eu não sei o que aconteceu. Quase não tinha conta naquela prova, era muito teórica, e quando a prova é muito teórica de física, o pessoal acaba se embananando. E acho que foi Aham, isso naquele ano. Também tinha muita de relatividade. Relatividade não é um tópico muito fácil. aham. Ah, legal. E. E Ah, pode continuar. aí teve a segunda fase, né? Segunda fase foi tranquilo, sendo bem sincero. Segunda fase achei suave, não tive muita dificuldade. Mas é que também eu fiz muita prova antiga, né? Nesse ano que eu passei. Fiz muita prova antiga, então eu tava bem preparado. Então você já pegou Porque, ali o tipo, estilo de questão. eu tinha todo o estilo de questão já. Mano, pra eu ter ideia, isso ainda é pouco, tá? Mas eu fiz 15 anos de prova antiga durante 2022. Então, assim, muita coisa. Foi muita coisa mesmo. E 15 anos, primeira fase, segunda fase. Então, assim, muitas provas, muitas provas. Eu tava bem preparado pro É o que negócio. todo mundo fala, assim, qualquer vestibular, né, cara? Até dentro da faculdade você corre atrás de prova antiga do professor, porque essas questões chegam uma hora É, que começa a exato. repetir algumas Que, coisas, né? que começa a... no ITA também tem isso, pô. Todo lugar tem isso. Pô, inclusive esse é o maior bizu, tá? Acho que o maior bizu é fazer prova antiga. Pra pelo menos se exercitar, cara. Sendo bem sincero. Tá, e você foi muito bem então em matemática. Uma dúvida que eu fiquei, cara, qual que é a diferença da primeira para a segunda fase? Assim, é mais difícil, o conteúdo é o mesmo? Eu esqueci de falar, mas tem uma diferença bem gritante. A primeira fase é mais um filtro para a segunda fase. Pensa assim, ó, Uhum. sei lá, por que que não fazem o Enem discursivo? É porque o Enem discursivo Para ia ser mais economizar. corretores. Exato, para economizar. Eu Para falo, economizar. Por quê? o Porque. vídeo que eu. Assistam aí o vídeo que eu fiz sobre o Enem. Aham. Exato. Porque não é discursivo, porque economizar corretor, enfim, demoraria muito tempo, não faz sentido. Então, a prova do ITA, eu costumo dizer que é a segunda fase. A primeira fase é só para economizar. A primeira fase é só para pegar, só para dar um filtro ali na galera. Não Uhum. à toa. É, porque às vezes tem muita gente que não se preparou, que não vai ter um nível ali para fazer a prova. É. Exato. Então nem vale a pena gastar. Até com impressão de papel, no caso. Uhum. Isso é um ponto, inclusive, que o ITA é melhor que o IME. Por quê? Porque o IME, o único quesito para passar para a segunda fase é ter o corte em cada matéria. No ITA, é ter o corte em cada matéria e estar entre os 700 melhores. Então acaba que o ITA filtra mais, eles gastam menos com prova. Uhum. Não, interessante, eles já pensaram na otimização logo no processo seletivo. Exato, eles já pensaram nessa otimização. Então 700 pessoas fazem a segunda fase, e ela é a prova do ITA, ela é a verdadeira prova do ITA, porque ela Uhum. é discursiva. Então é uma prova ali que você tem que expor seu raciocínio. Eu sou muito mais a favor de prova. Eu sou muito mais a favor de prova discursiva do que prova de múltipla escolha, né? Porque múltipla escolha é Eu também. meio balela, né, cara? Acho que é mais a questão Eu econômica mesmo. Cara, eu também acho isso, tipo, sendo sincero, o pessoal fala que é mais difícil, mas na verdade, pra quem sabe a matéria, é bem mais fácil uma discursiva, cara. Tipo, bem mais fácil mesmo. Eu acho, pelo menos, né. Tipo assim, Uhum. por exemplo, no próprio ITA, faculdade em si, a gente só faz prova discursiva. Eu acho bem melhor, porque, sei lá, tipo, dá pra expor mais seu ponto de vista. Uma coisa que eu falo no meu canal, é que quando eu fiz a segunda fase, é toda discursiva, né, e matemática, eu sabia legal a matéria, eu sabia responder as coisas. E a maioria Uhum. das minhas respostas estavam certas de fato. Química, eu sabia responder e a maioria das minhas respostas estavam certas de fato também. Beleza. Uhum. Aí, no segundo dia, inclusive quando eu fiz a prova era diferente, eram 2 dias de segunda fase. Um dia era matemática e química e o outro era física e redação.
Hoje em dia é diferente. Hoje em dia são 4 dias, matemática, química, física e redação, então é tudo separado. Mas, Uhum. enfim, só contextualizando mesmo. No dia que eu fiz física, que era física e redação, eu sabia fazer as questões, mais ou menos. Só que eu não sei o que aconteceu, eu errava uma conta, eu sei lá, eu errava um sinal, alguma parada muito minúscula lá que meio que eu trocava e me maranava. E tipo, se você for contar na ponta do lápis, eu devo ter acertado uma questão da prova de física do ITA do ano que eu passei. Tipo, acertado mesmo o resultado. Aham. Só que eu passei na prova, né. Uhum. Eu só passei porque tinha meu raciocínio exposto ali. Então o corretor, ele viu que por mais que eu tivesse errado a maioria das respostas, eu sabia o que eu estava fazendo. Isso é o mais importante, cara, porque conta, você joga no Python, você joga no MATLAB, entendeu? O computador faz conta. Então, assim, a maioria das pessoas talvez tenha a ideia de que, assim, matemático, engenheiro vai fazer conta. Cara, fazer conta é uma coisa que ficou lá no Egito já, entendeu? Mal Hoje em di sabe a pode falar. eu ia falar assim que é isso, que já é uma coisa ultrapassada já, né. Mas pode falar também o que você faz. Só ia falar que, tipo, entra não é nem curso de matemática, mas da engenharia que eu tô fazendo. Cara, cálculo 2 a gente já não tá vendo número nenhum, tá ligado? Aham. Pô, não tem nenhum número ali, cara, é só teoria, teorema e, enfim, de generalização. Tinha um Você professor meu que falava isso: "Entendi que vocês vão olhar para o quadro, vocês vão ver um monte de cobrinha ali, não vão entender nada". exato, é mais isso, um símbolo estranho, uns nabla no quadro, você vai ficar perdido, normal, tá ligado? Não tem número ali não, meu filho. E eu tenho uma experiência também, cara, até fiz um short sobre isso, que é uma prova de que eu peguei operação, enfim, na minha faculdade era cálculo 4, né. Eu não sei no cálculo 2 o que que você vê, seu cálculo 2 é de várias variáveis? É que eu vou ser sincero que eu não sei muitas nomenclaturas, eu só sei os nomes, eh, literais, digamos assim, então é que liter não é cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, não tem essas nomenclaturas, são outras nomenclaturas. Ah, entendi. Mas qual cálculo o que você está fazendo, você está vendo o quê? Funções de várias variáveis, campo vetorial, o que que é? Eu já vi o semestre passado eu tinha visto o campo vetorial, essas paradas. Uhum. Esse eu estava vendo cálculo vetorial nos complexos e Aham. resolução de equações diferenciais parciais, EDP. Ah, EDP, legal. Entendeu? Aí E que eu ia falar o seguinte, que tinha não, ainda mais EDP. Porque é o seguinte, esse professor meu, às vezes você tinha, por exemplo, que calcular o fluxo através de uma superfície. E você tem não sei se você passa essas questões, você tem que esboçar a superfície, aí não sei o quê, enfim, tem toda coisinha que você faz. Aí você monta a integral, depois que você monta a integral, é mais mecânico, né, é tabelinha de integral, etcétera. Se você chegasse até a integral, o professor te dava 80% da questão, entendeu? Então eu acho muito mais inteligente você fazer essa avaliação. exato, lá no ITA também tem isso, sabe. Por exemplo, a ideia é o principal, aí fazer conta é o resto, não à toa, sei lá, quando eu estava vendo EDO, eles davam na prova a tabela de Laplace. Tinha Uhum, ali a tabela inteira de Laplace, ou você podia consultar no celular a tabela de Laplace, eles deixavam também. uhum. Então assim, É, assim, tinha meu professor de EDO também, ele deixava você levar uma folha de ofício, aí você podia preencher essa folha, entendeu? Ou então dava tabela também. Uhum. essa Porque não parada faz que é legal, não sentido, tem né, cara? Se o conta. engenheiro por que o engenheiro vai ficar decorando transformada de Laplace, né? E o cara tem que saber raciocinar, né, tem que saber resolver problema. Tem que saber transformar um problema da vida real num problema matemático, isso que é o Isso. principal. Inclusive, tá aí uma coisa a se falar sobre o ITA que não sei porque eu não falei antes. Eu não sei o quão, legal, quando eu digo legal aqui não é legal de ser da hora ou não, é legal constitucionalmente. Eu não sei o quão escrito na lei é isso, ou escrito, sei lá, no não sei se tá escrito isso em algum lugar, mas já ouvi falarem isso e eu acho e até onde eu sei isso é verdade. Mas, pelo o que eu sei, as faculdades de engenharia normais, na verdade faculdade de engenharia, formam o que a gente chama de engenheiros de produção. Então, Uhum, basicamente, aquele cara que a gente chama vulgarmente no ITA, que vai ser a engrenagem do sistema. Ele uhum. sabe, basicamente, como resolver um problema. Ele vai ou deveria saber, no caso. Então ele vai Ah, basicamente tem muitas aí, ver um cara, problema que e nem resolver. isso ele sabe.
exato, essa é a ideia, pelo menos. Tipo, talvez não esteja sendo cumprida, mas essa era a ideia. No ITA, a gente diz que, se formam engenheiros de concepção. Ou seja, a ideia do engenheiro do ITA não é resolver problemas. Esse não é o foco da do ensino do engenheiro do ITA. Não é isso. Não é para isso que a gente estuda. Na verdade, a gente estuda para ser, como eu disse, engenheiro de concepção. A gente então estuda para ser o cara que vai desenvolver ideias novas na engenharia. É para isso que é formado. O ensino é diferente. E Pra não à mim, toa. cara, pra mim, desculpa, só fazer um paralelo e depois você conclui. Pra mim, cara, não deveria existir curso de engenharia que não fosse com essa função, Exato, sinceramente. mas infelizmente é. É. Inclusive, é aquilo, nem e às vezes nem isso conseguem, se propor, né, tipo, nem Não, eu acho que é daí que vem o famoso fenômeno do engenheiro do Uber, sabe? Porque se nós tivéssemos bons engenheiros, cara, eles iam criar um monte de coisa. Ah, vou desenvolver um motor super foda aqui, criar uma empresa e virava bilhões de dólares isso aí, entendeu? Claro que tem a parte do investimento também que precisa acontecer, né? tipo, exato, não Mas, vou mentir que existe uma falta de investimento no Brasil, mas só você ver o estereótipo, por exemplo, cara, uma coisa que eu gosto de falar é que o estereótipo, por mais que seja um meme às vezes, ele indica muita coisa mesmo. Então só de existir aquele estereótipo de que cálculo é muito difícil, você já ah, consegue entender o sim. nível, entendeu? Porque o cálculo basicamente, é a lin vou é algo bem esdrúxulo que eu vou falar aqui, mas cálculo, cara, é a linguagem da faculdade. Então aquilo é só para você conseguir se comunicar. É só isso. Não é nem mais o mais importante. Não é nem a matéria, na verdade. Tá ligado? É, cara, Ó, o que eu vejo no cálculo, né, tem muita gente que vem pedir para dar aula particular de cálculo também. Na época da faculdade eu dava monitoria também. O que eu vejo que o pessoal vai mal em cálculo, cara, porque eles não sabem coisa do oitavo ano, entendeu? Não sabe colocar em evidência, não sabe o que que é um polinômio. Aí a pessoa, nossa, aí não tem condição da pessoa aprender cálculo. Como que você vai pegar uma definição de limite se você não sabe nem que se você vê um X ali, você já descabela e já sai correndo, entendeu? Não tem como. exato. Graças a Deus no ITA a gente não passa por isso, mas, pô, O processo eu não seletivo do consigo ITA, ele filtra de ele fato, filtra. né? Uhum. Eu não consigo conceber essa ideia, mas eu fico apavorado na ideia de existir isso. Mano, eu não consigo conceber a ideia de alguém chegar numa faculdade e não saber matrizes, tá ligado? Uhum. E isso inclusive cara, isso é algo que se espalha pra várias outras áreas, cara. Pode não parecer, porque as pessoas falam muito que: "Ah, não precisa de matemática pra aprender, nunca vou usar matemática". E por muitas das vezes, eu não vou mentir, eu acabo concordando com essa frase, porque de fato, eu não vou resolver uma integral do nada, assim. Mas Não, mas é porque a pessoa não entendeu o que que é matemática. mas eu esqueço às vezes que quando as pessoas falam de matemática, elas não têm um nível nem muito alto. Então as Uhum. pessoas não sabem nem matrizes. Então quando eu falo que eu não vou usar matemática, é porque eu tô falando que eu não vou, sei lá, porra, pegar uma janela e calcular o rotacional do campo da minha janela, tá ligado? Uhum. Mas quando as pessoas normais falam que não vão usar matemática, elas querem dizer que não vão usar matrizes. Mas elas vão usar matrizes, entende? Uhum. E só por que eu tô falando isso? Porque eu vi eu sigo uma página no Instagram chamado CriaScript, não sei se Uhum. conhece, enfim. Não conheço não, Mas ele mas propõe vou seguir depois. enfim, ele propõe desafios para as pessoas, às vezes. Ele chama alguns programadores para programar alguma coisa e, tipo, beleza, e nada demais. E eu me lembro que um desafio eu vi, ele postando no Shorts, no Reels, aliás, do Instagram, que era ele pediu para um cara e que, tipo, eu acho que ele já era sênior ou no mínimo formado. Ele pediu assim: "Ah, desenvolva em Python um código que pega 2 matrizes 3 por 3 e some as matrizes", né. Some as matrizes. Uhum. É um Tá? programa simples, Simples, né? né. Simples, simples. Uhum. Eu que não sou formado consigo fazer. E eu não sou formado em Sim, você programação, olha no manual nem do Python matemática. lá, como que cria matriz, aí você faz o A mais B lá e vai dar É, certo, né? exato. E não é nem muito difícil. Eu sei o básico de Python. Mas Uhum. o Python em si não seria um problema para o programador, porque ele já é formado, e de fato não é, tá, pelo vídeo. Mas o cara, ele estava com dificuldade, porque ele não sabia somar matrizes, entendeu? Uhum. E aí eu fico tipo: "Caralho, mano, Ele como não assim, entendia o mano?" conceito de Isso não faz sen matriz. Uhum. Exato, ele perguntou: "Não, mas o que que é uma matriz?" "Não, mas como que são?" Eu fiquei: "Mano, tipo assim, com todo respeito, mas, porra, eu não sei se é melhor então Aham. aprender, mas"
não faz sentido pra mim existir algo assim. Você deveria pelo menos se dar o trabalho de estudar o básico, sabe. Porque a matemática do ensino médio e até o cálculo, enfim, do fundamental até o cálculo, tudo que você aprende nesse meio não é o objetivo da matemática, não é o estudo de algo em si, mas é apenas uma linguagem. Aquilo dali é só para você conseguir conversar com o meio que você está. Não é Sim. exatamente o conhecimento em si de alguma coisa, tipo aerodinâmica ou, enfim, física ou uma parada assim. É, até porque exatamente assim, porque se você não souber a linguagem, não adianta, você não vai chegar no estado da você vai pegar um artigo ali do estado da arte, você não vai entender nada. É, exato, não vai conseguir entender. E já que nós tocamos nesse assunto, assim, de falha do sistema de ensino, a pergunta que não quer calar, cara, o pessoal já te cancelou aí por isso, mas o Enem é fácil? Eu acho nem fácil, macho. Eu acho nem fácil. Quer dizer, tudo bem, né? O pessoal já me cancelou por isso, vai me cancelar de novo. Ah, o pessoal falou: "Ah, é relativo, alguém pode achar fácil, já é difícil". Tá, então eu vou trocar minhas palavras aqui. O Enem é como é que fala? No compe é Nossa, esqueci. O Enem carrega conteúdos demasiadamente simples. Aham. É isso, então. É, assim, Mas eu vou completar também, cara, eu que fiz engenharia, que gosto de exatas, eu vou dizer uma coisa clara aqui, ó, eu tô com um caderno aqui velho da faculdade que eu peguei aqui de cálculo vetorial, né, o pessoal pode ver igual o Nicolas falou, não, você não tem número aqui praticamente, né. O Enem eles pegam ali até o ensino fundamental, o grosso ali das questões que é o quê? Regra de 3, frações, porcentagem. Eu fiz um exato, react do exato. Enem que assim, até teve muita visualização o vídeo, assim, eu fiz essa crítica e teve gente que não concordou comigo, isso era uma questão que você tinha que fazer o quê? Tinha frações, você tinha que pegar qual que era maior. Aí ele vai e conta uma história: "Ah, a professora Helena saiu num belo dia de sol e foi comprar na Essa padaria, não sei o quê". forçação É de uma contextualização. contextualização forçada, sabe, não faz o menor sentido. É, inclusive eu não sei se foi você ou se foi o Guizoli que falou isso, mas fica parecendo que a matemática tem que ser utilitária, tem que ter um fim, você tem que contextualizar, Pensa que sabe. não, o próprio órgão que tá criando a prova, ele não entende matemática, olha que absurdo, né. A matemática ela tá muito mais relacionada ao caminho que você percorre, vamos falar assim da matemática avançada, né, acho que o nosso público talvez entenda um pouco disso, que o matemática ele vai muitas vezes tentar fazer demonstrações, né, ele vai tentar unir campos da matemática que ainda não se conectaram, e pra fazer isso, assim, não é a questão de chegar em uma resposta correta, porque o problema que ele tá tentando resolver, ninguém resolveu, então, assim, não tem a resposta correta, que ele vai ter que usar o Hum, pensamento. Pode não ter resposta, inclusive eu tenho um livro ali muito legal que ele fala isso, de problemas matemáticos que a gente já tem prova que não tem solução, entendeu? Eh, aham. e muitas vezes essa é a questão, né, não é você fazer a conta e chegar num número, você tem, por exemplo, igual o último teorema de Fermat, né, não sei se você conhece esse caso famoso aí Óbvio, você tem aquela equação lá e qual que era o objetivo? Era você eles nem sabiam se era demonstrar. uma conjectura, na verdade, né, não era um teorema, mas eles não sabiam se era verdadeiro ou não. E o teorema de Fermat fala o quê? Que aquela equação lá, né, x(a)n mais y(a)n igual a z(a)n, o pessoal pode pesquisar aí, que ela não tem soluções inteiras. Pra n maior ou igual a 3. Isso. Ou seja, então não é totalmente diferente, né, do que o pessoal imagina. Não é você fazer uma conta e chegar num resultado e, agora beleza, agora eu vou usar isso aqui para construir um prédio. É muito mais pelo raciocínio, né. No livro o cara fala isso, que no processo de provar esse teorema, que o cara ele criou nova matemática, ele criou novas ferramentas e ele criou pontes ali que as pessoas não imaginavam que não teriam, né. É, exatamente, cara. Tipo, é pouco sobre o resultado em si, é mais o caminho, desenvolver cara, matemática é muito sobre raciocínio. Quanto mais Sim. tipo, vai deixar teu raciocínio afiado, mas você precisa de um raciocínio afiado também pra fazer. Pô, é só tu pensar: "Ah, mano, sei lá, Newton desenvolveu o cálculo". Mano, imagina que maluco tu chegar numa época e tu meter assim: "Mano, eu vou criar uma soma que vai somar, infinitos pedaços que não tem quase nada", tipo, Aham. infinitos pedaços microscópicos, Isso. tá ligado? Sim. E tu consegue fazer uma parada dessa. Isso, a E tipo motivação do Newton era interessante, né, que ele queria explicar certos fenômenos ali astronômicos, né, que na época não tinha explicação. hum, Mas olha um fato interessante sobre o Newton, você sabia que ele criou um telescópio na época? não, ele Ele criou?
Eu não sabia Ele disso. criou um telescópio. Você vai pesquisar esses caras, eles não eram criativos só na matemática, eles eram criativos em tudo, entendeu? Ele É. pegou o vidro, rasgou a lente, ele construiu um telescópio, entendeu? Ah, não, eu sei, ele já construiu. Cara, opa, tá. Mano, tem no Tópicos de Física 1 essa curiosidade, que fala inclusive, no capítulo de óptica, que fala assim: "Ah, o modelo do telescópio que o Isaac Newton criou foi assim, com essa lente, paraná". Mano, Isso é pra mim, quase o a cara era um verdade, mano. engenheiro também, ou seja, você vê que a criatividade, cara, eu acho que ela se espalha por vários campos, sabe? Exato. É, ele era bem criativo. Teve o negócio do prisma também. E Sim. teve mais criações também. Quer dizer, não me lembro agora quais, mas, pô, ele era um engenheiro muito bom, inclusive. Ele Sim, era físico, matemático e engenheiro. Durmam com essa aí, rapaziada. exato. Aí você acha o quê? Que ele, sei lá, fez o Enem ou seja lá o que foi fez. Não, não. Foi, tem o menor sentido. Não, tem o menor sentido. Mas, que hum. Talvez se ele fizesse o Enem, talvez ele nem fosse tão bem assim. É, porque às vezes ele não o Enem, cara, pra vocês terem ideia, eu mostrei aqui no meu canal, né, o título que eu coloquei da minha reação ao Enem, o quê? Eu tomei uma surra. Por quê? Por causa do tempo, cara. Eu percebi assim: "Essa prova, cara, eu tenho todo o conhecimento que tá aqui", né. É, Só que eu teria que pegar e ficar repetindo isso tempo aqui. é cruel. Eu teria que ficar repetindo isso aqui e o erro que eu cometi também. Eu não devia ter lido as questões, entendeu? Chegou no finalzinho da prova, que eu comecei a correr pra passar pro gabarito, aí eu comecei a não ler os enunciados e mesmo assim eu consegui acertar as questões. Falei: "Cara, eu devia ter feito isso desde o início". É, eu fiz isso. Eu tinha uma noção, eu não estudava para o Enem, mas eu sabia já disso. Uhum. E acho que inclusive ficou mal explicado um pouco no meu vídeo. Mas de fato, tipo, não é porque você sabe matemática que você vai conseguir resolver aquilo. Porque o Enem, o que eu quis dizer naquele vídeo foi: tem uma carga de conteúdo excessivamente simples. Esse Uhum. ponto. Agora, claro, tem o tempo que é um inferno, o tempo é horrível. É uma merda aquele tempo. Mas é questão de treino, você concorda? Você tem É, que treinar a fazer a prova. aquilo é questão de treino, você tem que saber fazer aquilo dali, tá ligado? Então, o ponto é, pra você que estuda para o Enem, saiba, o conteúdo em tese não é não tem nada demais naquilo ali. Não vai ter, sei lá, você não vai ver, porra, cara, se tiver, inverter uma matriz já é muito. Já Ah, não, tá eu prestando atenção, mas acho pouco anotem, provável, anotem. pouco provável, cara. Exato. Anotem. Se, sei lá, em algum ano cair uma questão de inverter matriz, nem que seja 2 por 2, vai estar no dia seguinte na capa do jornal do Enem, que foi a O prova mais Enem difícil do está Enem. conteudista, não sei o quê, né. Enem está conteudista? Saiba mais. Então, sim, vai ter. Mas saiba que tem que ter treino, tem que ter treino. E eu acho, cara, que Só você li no mesmo. final. Como é que é? Ah, só ali o final Eu igual, eu vou é, fazer de novo esse ano, porque o Enem que eu fiz foi 2011, né, entregando a minha idade aqui mais uma vez. Então não vale mais, né, eu tentaria uma obtenção de novo título, né, pra fazer um curso de matemática. Aí eu vou ter que fazer de novo, porque eu tenho que fazer de 2018 pra frente, né. Aí como no primeiro dia eu não fui, aí eu zerei e não vai dar, né. Mas eu vou fazer isso, né, eu falei: "Ah, o que eu tenho que fazer é o quê? Vou baixar entrar no site do INEP, vou baixar todas as provas e vou ficar fazendo, sabe. Todo final de semana eu vou ver se eu pego, faço uma, né, pego uma tarde ali pra fazer. Ter paciência. Mas a questão é a seguinte, eu já ouvi um caso também de pessoas que entram em faculdade de engenharia de matemática, e essas pessoas vão muito bem no Enem, às vezes com, tipo assim, colocação em primeiro lugar, mas toma pau no cálculo 1, desiste do curso. o que é normal. Na verdade, cálculo 1 o cara ainda chegou longe, porque nas faculdades normais, até onde eu sei, tem o pré-cálculo, vulgo A a matéria do ensino médio. na minha época não tinha isso, eu aacho que isso surgiu depois do Enem, cara, era quando eu fiz o Isso é depois do Enem, é depois do Enem. Eu sei que hoje eu sei que existe isso, porque tem pessoas, amigos meus que estão na faculdade e relatam que tem. né, no Discord eu vejo o pessoal falando isso, dá até briga isso, né, que uns defendem que tem que ter o pré-cálculo, outros aí quem já sabe fica desmotivado, né, porque a pessoa já queria pegar uma coisa ali de ensino superior, né. Exato. Tipo, isso acontece, por exemplo, tá, eu acho que isso varia de faculdade para faculdade. Eu não sei o que dão exatamente no pré-cálculo, tipo, eu não sei a quão baixo o nível chega, mas, tipo, Uhum. sei lá, vai ter matriz, vai ter, polinômio, complexos, é só não tem, tipo, equação de primeiro grau, tá ligado? Não sei se vai.
Eu vou falar um pouco da minha experiência, cara, porque eu fiz engenharia na PUC e não tinha o pré-cálculo em si, mas o que que eles fizeram? Eles pegavam metade do primeiro semestre e davam uma revisão. Só que o que aconteceu? Não adiantava nada, que quem não sabia ia mal nessa primeira parte de revisão, aí chegava o limite integral e derivado e pior ainda, entendeu? Então É, não, não era 30% assim de aprovação no primeiro semestre, entendeu? Então mas a eu minha acho que isso que você tá descrevendo já é o pré-cálculo, pra ser sincero. o pré-cálculo é porque geralmente. É bem pequeno. Aham. É, porque assim, foi um mini pré-cálculo, então, dentro do próprio cálculo, né, mas era funções, entendeu? Era logaritmo, funções, tal, 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 mas eu não sei se dá resultado, né, mas o pessoal que Não, não fez dá, não. comigo, a pessoa já ia mal ali, entendeu? Porque a pessoa não sabia somar frações, então não tinha como a pessoa entender funções, né? É, não vai dar, o pessoal sabe multiplicar com vírgula, vai aprender isso. Inclusive é um ponto, né, o pessoal, fala assim: "Nossa, eu quero fazer matemática na faculdade". Só que aí o Uhum, cara acha que quer fazer faculdade porque ele se dá bem na escola, porque na escola ele resolve a equação 2x mais 1 igual a zero e ele é uhum, aplaudido pela turma. Aí ele acha que ele é bom, entendeu? é, Tipo, aí se confunde muito do que é matemática. E a gente volta para aquele assunto lá do início do bate-papo. sim, E as sim. pessoas não saberem o que é a matemática. Não se exatamente, cara, não, mas eu acho que é toda essa lógica utilitarista, então tem muito uma coisa assim, sei lá, É, as pessoas têm uma lógica como se fosse assim: "Olha, eu quero ser cozinheiro, então vou para um curso de culinária, eu vou aprender a fazer o bolo, e aí depois eu vou fazer aquele mesmo procedimento do bolo e vou vender esse bolo", né, então você não vai ter nem que exato. pensar para fazer aquilo ali, você vai no mecânico ali, mas é igual é o que você falou, você trazer novas ideias, né, você saber inovar, uma coisa mais criativa, porque a repetição a máquina faz, né, cara. É, mas assim, você tá. Ainda mais com a IA agora, né? Principalmente com a IA, principalmente com a IA. E eu não te perguntei isso, eu não sei se você já falou no canal, qual engenharia você faz no ITA? Eu atualmente não faço nenhuma, né? Porque eu tô no período fundamental, só começo a fazer no ano que vem. Mas Ah, meu entendi. curso meu curso é engenharia aeroespacial. Aeroespacial, legal. E você pensa assim em seguir. E é ótimo, né? Porque eu acho que o ITA é na mesma cidade da Embraer, não é? É, mas aí a gente entra num tópico mais sombrio que a gente falaria até dá pra falar, na verdade, dá pra falar sobre isso. Eu posso falar sobre isso, que é sobre o Brasil em si. Você ia perguntar se eu vou seguir na carreira, né? É lógico, você já leu minha mente, né? É, óbvio. Tá, então eu já vou entrar nesse papo, perfeito, eu já ia entrar Então nele. bora. Que é, eu não pretendo, não pretendo seguir a carreira de engenheiro nem um pouco, porque, sendo sincero, tá, claro que tem o estereótipo do engenheiro Uber, mas no Ah, ITA mas as o pessoas me do pedem muito bem, ITA. tá? O do ITA não vai É, acontecer isso, né, cara? Porque exato, se mas você não tem uma prometo. credencial ali que você. Enfim, você tem N possibilidades ali de empreender. Você pode, às vezes, trabalhar em banco, né? Você tem um raciocínio lógico ali, você se coloca praticamente em qualquer lugar, né? Exato. Isso acontece muito, pessoal, principalmente para banco, porque paga bem. Eu tenho uma perspectiva mais diferente, que na verdade eu estou vendo mais pessoas adotarem a mesma postura. Inclusive, uma coisa recente, 4 anos, além de mim, eu e mais 4 decidiram abrir um canal no YouTube nesse segundo semestre de 2024. Eu eu, o meu canal ainda é maior, mas eu percebi que houve esse surgimento de canais, muito por causa da minha parte, que estava fazendo já, mas também por verem o cenário brasileiro. Então, Uhum. aí eu vou agora contextualizar. Por Então quê? bora. É bom ganhar muito? É ótimo ganhar muito. Só que a que custa? O Uhum. pessoal ganha muito? Ganha muito, ganha muito. Vamos falar de números, cara. O que que é muito pra você, né? Porque dependendo da realidade da pessoa, né? O que que seria esse muito? Cara, pra você ter ideia, tem um amigo meu lá no ITA, ele tá no na verdade agora ele se formou, né, mas em 2024 ele estava no 5º ano. Ele, aluno ainda, ele estagiava num banco, mano, lá da Faria Lima, não me lembro o nome, mas era tipo um top tier, tá ligado? Virou Fire Em Limer. estágio. Estágio, tá? Uhum. Mano, ele ganhava 25 mil. Uhum. O Para estágio lá estágio, aham. Para beleza? estágio é excelente, né? Estágio, acho que Mas a tudo média aí bem, deve ele era ser. Hum. a média deve ser bem baixa. Mas tudo bem, ele era um ponto fora da reta. A maioria dos estágios daqui do ITA devem pagar entre 2 mil a 4 mil.
Sem ser banco, tá? Sem ser banco. O banco paga mais. Sem ser Banco banco, paga mais. ok. Banco deve pagar ali uns 5.000, 6.000. Tudo bem. É, para estágio ainda está acima da média, né? Exato, pra estágio. Porque tem estágio aí que nem remunerado é, mas O que nem remunerado é. E para recém-formado, aí a média deve aumentar. Detalhe, tudo que eu tô aqui fazendo, não reflete necessariamente o que você vai ganhar, porque as pessoas ganham é bem diferente, a faixa salarial é bem alta. Mas para recém-formado, cara, ela deve, tipo, deve girar aí em torno de uns 10.000 a 15.000, por aí, deve girar em torno de 10.000 a 15.000, que já é acima da média, falando estatisticamente, só que quando você vai colocar isso nas contas, você vai comprar um carro, aí paga IPVA, IPTU, seguro, exato, aí você quer comprar uma casa, e depende, se você quer morar numa cidade grande, sei lá, 500.000 um apartamento aí que nem vai ser às vezes lá grandes coisas, né? Então você não vai ter uma vida de rico, né? Que o pessoal imagina assim, de eu vou ter helicóptero, essas coisas, né? e detalhe, você tem que pensar que a maioria das pessoas, elas trabalham muito, o trabalho é excessivo. Uma dica que eu Uhum. já ouvi, inclusive, é que os itianos estão virando, foi um cara do Ita que falou isso, tá, famoso. E ele falou isso pra mim e eu concordei, tipo, por mais que ele levei um choque, eu concordei. Que os haitianos estão virando escravos de luxo das empresas. Porque Olha basta você só. pagar muito para um haitiano que ele trabalha igual um escravo. É, E eu exa- contei a minha experiência trabalhando CLT, cara. Eu tô e pelo que eu tenho conversado com as pessoas, né, em resposta a esse vídeo da CLT que eu fiz, a lógica das empresas que eu trabalhei era essa, cara. Eles vão tentar sugar o máximo possível, te pagando o mínimo possível. Então, se você quer ganhar no muito, mínimo possível. você tem que ficar brigando. Então é por isso que eu saí, que eu tinha que ficar aí no RH brigando com a mulher pra ela me pagar o que era, né? E aí por isso que eu também saí da CLT, porque não que não tenham empresas boas, né? Claro que existem, mas eu falo falando aqui da minha experiência. Eh não, às vezes o dinheiro não compensa o digamos assim, você virar escravo da empresa, né. Exato. E assim, aqui eu tô falando em maioria ou banco ou análise de dados. Normalmente Uhum. os itens eles vão para alguma dessas áreas. Tipo, 90% é isso. Ou é mercado financeiro ou é análise de dados. Uhum. Ou E você falou um valor aí de 15.000, né. é, e aí, tipo Acho que assim, não é dif isso não é diferente do que o engenheiros de outras faculdades ganham, né, se for olhar, né, assim, claro que talvez na mas na hora que se eles sim, tudo bem. É recém-formado, mas também. Acho que no uhum. final, depois de um bom tempo, deve ganhar uns 20.000, mas ainda não é muito. Por quê? E aqui é o que eu queria falar. Cara, o cenário de engenharia, ele é meio não só de engenharia, mas o engenharia é meio deprimente no Brasil. Ih, cara, eu posso Muitas enfim, eu sou pessoas. eu sou formado em engenharia, não trabalho com engenharia, então Ah, eu posso é. concordar, só posso concordar com isso aí. A gente fez a gente é um grupo bem pequeno, né? Não é nem estatisticamente relevante essa estatística, mas é o curioso. A gente tem o Uhum. grupo lá de ex-iteanos, né, no WhatsApp. E Aham. fez essa estatística no grupo do Rio de Janeiro. Então, ex-iteanos, ou iteanos, do Rio de Janeiro, a gente fez essa estatística. Você trabalhou com engenharia em algum momento? E tipo, mano, 2 pessoas de 100 responderam que sim. Só Uhum. assim, deprimente. E aí por quê? Antes de falar o porquê, mas vocês já sabem por quê, o mercado é desvalorizado e não Eu, consegue eu tenho absorver um as pessoas. palpite, eu tenho um palpite, cara, porque eu vou mostrar até pro pessoal que tem 2 livros que eu li que me ajudaram a esclarecer essa pergunta, porque eu fiquei muito bolado, sabe. Porque eu entrei na engenharia pensando o seguinte, que eu ia ser claro que não do nível do Nikola Tesla da vida, né, mas eu tô citando aqui porque é uma história que o pessoal Não, conhece, que aí é aquele cara o quê? Que vai ficar ali no laboratório, ele vai criar coisas novas que tem a ver com o que você falou até na matemática, né. Aí o termo técnico que se utiliza isso aí é desenvolvimento de produtos, né. Eu queria desenvolver novos produtos. E aí você precisa de todo ferramental de física, matemática, não que você vai ter que decorar a integral, você tem que entender como que você vai modelar a coisa ali, né. entender. É. E aí eu cheguei nas empresas, cara, eu tinha que emitir nota fiscal, eu tinha eu tinha que fazer tudo, menos engenharia, entendeu. Menos É por isso que eu desanimei. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estudar lá era diferente. Lá você tinha trocentas opções para desenvolvimento de produtos, entendeu. Aí que eu vi: "Cara, Hã. no Brasil não vai rolar", entendeu. É por isso que se eu quiser trabalhar com o que eu esperava que o engenheiro faria, eu cheguei à conclusão que é o quê? Você tem que ir pra América do Norte, Ásia, Europa. É isso, cara. Tudo menos a América do Sul. E continuando o raciocínio, aliás, complementando o seu raciocínio, aqui no Brasil, os próprios laboratórios são bem deprimentes, tá.
São bem deprimentes. Eu não posso falar muito pra não ser processado pelo ITA, mas Não, tudo bem. beleza. Não precisa se complicar não. Essa é a vantagem, às vezes, de uma faculdade particular, né, cara. Na PUC, os laboratórios eram de ponta, assim. Eu fiz projeto de iniciação científica, que é o que eu mais aprendi, porque eu desenvolvi o projeto lá, que, enfim, que depois eu posso falar no canal o que que foi. Que foi mais porque eu corri atrás, né? Aí tinha laboratório, tinha coisa de ponta ali, né, mas eu estudei também no Cefet, já era diferente. Então, as instituições públicas, elas têm essa questão, né? Tanto federal, como você falou do ITA, eu não esperava que o ITA fosse assim, porque é ligado à aeronáutica, né? Mas Exato. as universidades que são ligadas ao governo, infelizmente, tem essa questão. Você sabe, ainda mais exatamente por ser da aeronáutica, eu não posso ficar falando, porque se eu criticar e vão vir no meu ouvido, não falo. É, não, Mas né, uma coisa eu posso acho falar. que já deu pra Mas uma entender. coisa eu posso falar, que é o quê? Não vou contar, né, na verdade é um exemplo, um storytelling. O que eu quero dizer? Muitas pessoas eu era assim, eu ficava babando o ovo de Embraer. Eu falava assim: "Não, porque aqui no Brasil, cara, eles têm a Embraer, cara, que é um dos centros da aviação mundial, a gente tá em terceiro lugar, porque que é melhor que a Boeing, é melhor que a Airbus". Não sei se você já foi assim, ou sei lá, se você já É, assim, eu não conheço de perto, né, cara, mas a mensagem que chega pra gente é essa, né, que ela peita e a Boeing, né, que já teve empresa do Canadá que veio que colocava bancada lá na frente pra tentar roubar os engenheiros, né, já ouvi umas histórias assim. exato. Tipo, você ouve muita romantização de negócio, e aí quando você vai ver que o negócio é totalmente diferente. Pra você ter Ah, olha ideia, só. o a Embraer lá no ITA é o estágio que ninguém quer. Ninguém quer o estágio da Embraer. Sabe por que ninguém quer o estágio da Embraer? Paga pouco? Também, mas as condições são primeiramente uma bosta, segunda, é o que menos paga. Cara, paga muito mal, e não só o estágio, mas o emprego na Embraer é o que menos paga a longo prazo. Uhum. É pouca evolução, é pouco salário. Então assim, como Mas eu acho que isso é uma questão de mercado, porque assim, é a única empresa do Brasil em que você tem esse. Tudo bem, o engenheiro pode sair da área, mas como é a única empresa da área, o profissional fica sem opção também. Eles jogam com isso, né? Provavelmente. exato. E na verdade isso é até, contraditório. Por quê? Porque você pensou por isso e eu pensei outra coisa, que foi o quê? Você pensa que por ser escasso, as empresas vão pagar mal, porque o cara não vai ter escolha. Eu Uhum, penso que por ser escasso e só ter ela no Brasil, deveriam valorizar, né. uhum, Enfim, deveria ser isso, né. Só que não é. E aí, pô, como que você vai ter porque eu penso assim: "Mano, a gente tem uma empresa nacional de aviação". uhum, Cara, isso tipo, a gente não é pouca bosta em tese, a gente é grande. Como que você vai ter então que um trabalho decente, se você tá mal remunerando as pessoas? Principalmente anos que são muitas das vezes a cabeça de um lugar, uhum. sabe. Sim. Então assim, É, eu não, sempre o que eu falo é que, tipo, não sei como que a Embraer tá viva ainda, sendo bem sincero. talvez, cara, eu não sei, né? Eu me arriscaria a dizer porque como é só a Embraer que produz avião no Brasil, enfim, não sei se tem outras aí, né? Mas que eu conheço pelo menos é só a Embraer. Eles sabem que tem pessoas que vão aceitar essas condições, entendeu? Então Exato. talvez seja por isso, né? Terão pessoas sempre. O cara que não consegue estágio por algum motivo, ele vai lá na Embraer e vai conseguir. Ele vai pra Embraer, isso, né? Então ele e por mais, assim, que seja abaixo da média, eu acho que o cara não vai passar necessidade, né? Às vezes ele faz uma conta: "Ah, já tô formando, não consegui estágio, tá, vou ficar aqui", e aí acaba acomodando ali e vai, né? Mais ou menos. É o salário mínimo o da Embraer, se eu não me engano, por aí. O piso da engenharia. É mais ou menos. Oi? Mas você fala o não, você fala o estágio da Embraer é um salário mínimo. É, o salário mínimo, até onde eu me lembro. Entendi. Por É, bem pouco, né? Bem por aí. E você sabe se eles contratam como engenheiro mesmo, né, porque tem muito isso, né, eu já falei isso em vídeo também, que às vezes a empresa contrata o engenheiro, ele faz tudo que o engenheiro faz, só que na carteira eles põem outro nome, porque eles não são obrigados a pagar o piso da engenharia, né. Putz, o pior que aí nossa, isso eu não sei, porque eu não dei esse dado. Mas, Uhum. eu sinceramente eu acho que na Embraer isso é mais específico assim, tipo,
por mais que eu tenha as críticas, pô, eu acho que lá em Embraer isso é um pouco mais Pelo menos o piso da engenharia eles pagam, né? Não, o cara já tá melhor que 90% das empresas que tem por aí, entendeu? e isso com certeza acontece. Aham. Mas beleza, você não quer então seguir o ramo da engenharia aeroespacial, mas assim, você gosta dessa área, tipo, te atrai aviões, você desenvolveu um avião, né? Você Me atrai. E isso é legal, mas é aquilo, tipo, eu jamais vou fazer isso como vida, assim, como levar minha vida assim, eu faço como hobby. Eu, Aham. inclusive, fui da equipe de aeromodelismo do ITA. Eu Que desenvolvi um avião legal. lá, quase que sozinho, inclusive. A gente foi pra competição, a gente passou para outra competição lá, que a gente fez um torneio de acesso, né? O torneio de acesso é pra você ganhar a vaga numa competição maior. A gente conseguiu isso, a gente fez isso com o avião que a gente construiu. Eu achei, pô, sensacional, assim. Mas, assim, eu jamais faria como. Como profissão. É, Então, já que você tocou nesse assunto, cara, eu tenho curiosidade, porque eu conheço da engenharia elétrica, né? Eu saberia explicar como que você desenvolve um circuito eletrônico, um inversor, esse tipo de coisa. Como que você desenvolve um avião? Como é que é esse. Tudo, acho que não dá pra você detalhar aqui, né? Mas pelo menos você dá uma palhinha assim do que seria desenvolver um avião. olha lá, eu tenho uma boa palhinha, eu só não vou saber da área que você sabe, porque de todas as partes que tinham, eu não era da equipe de eletrônica, eu não gostava de eletrônica. Aham. Eh, ai, mas tudo bem, Que o que que a blasfêmia, gente como tem? você não gosta de eletrônica? Um absurdo isso. Acontece, né, não dá pra ser bom em tudo, não dá pra Tô gostar de tudo. brincando, cara. Não pode continuar. Mas a gente tem lá, pelo menos na equipe de aeromodelismo, a gente tinha várias equipes dentro da aeromodelismo. Então Uhum. tinha equipe de projeto, estruturas, como é que fala? Tipo, mecânica de voo, tinha Uhum. aerodinâmica e eletrônica e CAD, que é o desenho dessa. Uhum. Então, basicamente, eu era de quase todas as equipes. Quase todas, eu só não era da Uhum. de eletrônica, que eu não Uhum. gostava. Minha parte favorita era estruturas, inclusive. Cara, basicamente, como que a gente faz? A gente pega uma ideia de algum avião que já funcionou, a gente vai Uhum. dentro, a gente guarda todos os projetos dos aviões que já construíram antes. E você tem um acesso tranquilo a isso? Tem, a gente tem, mas a gente documenta. Isso a gente que documenta, a própria Ah, equipe. tá. Vocês pegam os aviões que as equipes anteriores a você já construíram, entendi. Exato. Então, tipo, a equipe de aeromodelismo do ITA tem, tipo, 20 anos. A gente tem os documentos de 20 anos atrás, do pessoal que fez os aviões. E tem tanto os relatórios das aeronaves que construíram, quanto anotações de caderno que eles fizeram. Ah, por que Uhum. a gente escolheu isso aqui pra botar nesse avião? Fantástico. Então, tipo, a gente vai fazendo um brainstorming pra falar assim: "Pô, que ideias", com a equipe de projeto isso. "Pô, que ideias que a gente vai ter aqui, tipo, que são legais de botar nesse avião?". Aí a gente chuta ali uns valores, basicamente isso. A gente chuta os valores de asa, quantas asas vai ter, tamanho, roda, enfim, a gente chuta, basicamente a gente chuta. Aí, tipo, claro, é um chute calculado, tem um programa pra calcular Você, alguns parâmetros você roda um direitinho. modelo ali, olha, deve olhar algumas curvas, né? Exato. Exatamente, tipo, tem os modelos pra rodar, mas esses modelos são mais, duram são mais grossos, digamos assim. Tá sendo mais pra um Uhum. resultado muito calculado, mas é só pra ter uma ideia, se vai funcionar, senão o É, avião não vai isso é cair. uma coisa que é muito interessante da engenharia, né? Porque é até o livro que eu ia falar, assim, falando da situação do Brasil, ele se chama A Guerra dos Chips. E ele fala isso, assim, que na engenharia, o conhecimento mesmo não está escrito em livros. Que muitas vezes são desenvolvido algo ali dentro de alguma indústria e a indústria vai guardar aquele segredo. Porque ela não é boba, ela não quer perder a patente dela ali e os bilhões de lucro que aquilo vai gerar. Então a engenharia, cara, isso aí a engenharia elétrica se encontra. Porque num projeto eletrônico você tem que fazer muita coisa assim também, né? Você tem que às vezes chutar um valor ou outro, um componente, aí você roda no simulador para você não danificar ali o que você está fazendo no teste, Cara, né? exato. Aí você refina, você sabe, não vai explodir, não vai, né? Aí você vai para o campo ali, faz o teste e aí você vai refinando, né? Exato, cara, é muito sobre isso. Ó, eu me lembro, e tipo, esse chute, às vezes tem gente que ajuda, gente que já é mais experiente. A pessoa pega uma intuição ali, né? E exato, sobre a intuição. Por quê? A gente, ali na equipe de aeromodelismo, era tudo bicho, então a gente tinha chegado naquele ano, ninguém tinha experiência com nada. A gente Uhum, só sabia por causa de algumas aulas que a gente teve com os veteranos da equipe de aeromodelismo. E eu me uhum, lembro que a gente estava lá na reunião de projetos, então alguns valores, tipo, calculando algumas paradas, e a gente chegou em algum dilema que a gente tinha alguns valores, tipo, de tamanho de cauda que seria. Só que uhum. eu cheguei ali com um amigo que estava comigo e falei assim: "Mano, quanto que a gente vai botar de envergadura não, de envergadura de uma ponta a outra?".
Uhum. de asa, né, enfim, quanto que a gente vai botar. Quem não sabe, né, acho que envergadura você pega da ponta de uma asa até a outra, né, essa é a medida, né? Exato. E a gente ficou tipo: "Mano, quanto que a gente bota nisso aí?" Aí eu falei assim: "Mano, e se a gente botar uns 70?" Aí o meu amigo falou assim, o Gilvan, ele falou assim: "Mano, acho que botar uns 80 vai". Aí eu não sei o que aconteceu, chegou um veterano de 4 turmas acima da minha, né, então 4 anos na minha frente, que ele já tinha experiência com aquilo, ele fazia parte daquela equipe há 4 anos. Chegou assim na Uhum. sala, ele era grandão assim, o nome dele era Bill. Chegou assim na sala, ele viu a gente lá trabalhando e falou assim, aí ele viu nosso projeto e falou assim: "Pô, por que vocês não botam 2,20 m de envergadura?" Uhum. Aí a gente falou: "Ah, é". Aí foi isso, o projeto foi com 2,20 m de envergadura. Aí a gente se Uhum. batia, ficava legal e, tipo, é tudo chute, tá ligado, no fim. Claro, no Uhum. fim das contas, age É, não acho. é o que você falou, não é um chute burro, né, você não vai tirar um valor totalmente exorbitante da cartola, né. Teve um professor meu, cara, que ele ele chutou uns valores, fez uma prova super mal feita, cara, a gente tinha que calcular a bitola de um fio, de uma linha de televisão, tipo assim, dava 1 metro de bitola, sabe, um negócio absurdo, né, ó. Não faz Então assim, então você tem que ter um chute, né, orientados também. Exato. E aí, depois do projeto, cara, basicamente, esses dados que a gente fez no projeto, eles vão para outras equipes. Então vai pra equipe de aerodinâmica, de Uhum, espessura da asa, o tamanho da asa, eles calculam alguns fatores. Tipo, se calculam basicamente o ângulo, tem um ângulo limite lá, esqueci o nome, mas enfim. Tem um uhum, ângulo lá que eles calculam até onde a asa sustenta, uhum, sem dar um stall. Esses dados também vão para a equipe de estruturas para saber qual material que tem que usar, para uhum, saber qual a tração máxima que um material vai aguentar. Eu era parte dessa equipe, era a minha parte uhum, favorita. Então, tipo, saber quando que o material vai quebrar, quanto de peso dá para botar, onde que tem que estar o centro de massa. uhum, Vai para a equipe também de mecânica de voo e de eletrônica para saber o quanto de potência tem que botar no motor, uhum, como que vai, quantos motores vão ter que ter também, uhum. e se vai voar ou não. Aí esses dados retornam para Então você já falou que voa com motor elétrico, né? o nosso é o motor elétrico, full. Você sabe se é CC ou CA? Nossa, não me lembro. Esse não, porque É, era de eletrônica aí eu não depois você sabia. pergunta depois seus colegas da eletrônica. Exato. Vou perguntar para eles. E aí basicamente esses dados retornam para projetos para ver se está tudo ok. Se tiver Aham, tudo ok, aí então esses dados vão para todas as equipes, aí cada equipe vai fazer uma coisa. A uhum, eletrônica vai montar a planta a planta de como vão ficar os fios lá, eu não me lembro o nome uhum, direitinho disso. Vai ficar a planta eletrônica, né, vai fazer a planta eletrônica. A uhum, aerodinâmica vai calcular a velocidade máxima, mínima, a velocidade que tem que ter no voo. Estruturas, vai calcular o material, como vai ficar a disposição das asas, como vai ficar o centro de massa, como que vai ficar o equilíbrio dos pesos também. uhum, Também vai para a equipe de cargas e elasticidade, para saber o quanto que o avião vai bater asa, isso é um fator uhum, importante, aham, assim, bem importante. Um avião nosso bateu asa e quebrou, não foi nada legal. E principalmente pra equipe do CAD, que também eu fazia parte. A equipe do CAD é a que mais sofre, que tem que fazer uhum. toda a planta em 3D do aeromodelo. Não sei se tem alguém, talvez aí o Então, pessoal não saiba o que é CAD, né, CAD é um software de desenho, né, antigamente o pessoal fazia o desenho ali na mão, mas você vai montar uma peça, você tem que ter um desenho ali pra você fazer a fabricação, não sei se vocês mesmos fabricam as peças, né, mas é isso, é um software de desenho. a gente mandava cortar as peças. Uhum. E qual que é a sensação quando seu avião voa? Você você fica aí que bate asa, quebra no dia que voa, como que é? Mano, sinceramente, quando voou, eu desconfiei, porque eu falei assim: "Caramba, voou, né, será que vai quebrar?" Porque nunca voa de primeira. Isso que é Aham. importante, nunca voa de primeira. A primeira bateu asa, a segunda deu stall, aí a Uhum. terceira voou. Aí, mano, quando aquilo voa e tu olha assim, tu fica: "Caramba, não é que voou mesmo? Funcionou o que eu estava fazendo". Mano, Nossa. mas é bem legal, é, tipo, bem gratificante. Aquele momento eureka. É isso, cara. Eu fiz engenharia, eu esperava trabalhar dessa forma aí, entendeu? E logicamente ser bem remunerado, né? Eu acho que é frustrante pra gente que gosta de fazer esses projetos, você vê quase como se um filho criasse vida, né? Você vê seu projeto Exato, funcionando, né? exato, Aí você chega na exatamente isso. empresa, eles falam: "Ah, não, senta aí, preenche essa planilha", dá vontade de você mandar o cara, né? Ah, pelo amor de Deus, né? É, exato, não à toa, a parte que eu mais odiava fazer era a parte do CAD, eu não gostava. Eu fazia, Uhum. porque eu queria aprender usar o software, mas Aham. eu não gostava muito. Aham. Bacana, nossa.
Perfeito então, Nicolas, incrível, assim, você me deu uma aula aqui de aviação, né, cara, muito acho muito a engenharia, enfim, sou suspeito pra falar, né, cara, mas eu acho que as engenharias como um todo, assim, é um negócio incrível, sabe, você ter a possibilidade de você criar uma máquina, você usar a física, matemática, o chute, a intuição, né, É, isso é algo fantástico, sabe. Eh uhum. e é isso, cara, assim, acho que eu falei, assim, tudo que eu queria falar, né, foi uma conversa bem longa até, acho que foi muito legal, e a gente pode ir para o segundo bloco, né, que aí nós vamos falar sobre criação de conteúdo, né. Eh, Beleza? Então é isso aí, pessoal, ó, se tem alguém que assiste aí e não conhece o canal do Nicolas, que é Matemática com Edson, se inscreva lá, muito bom, tá. Tem o Nicolas Lachner, não sei pronunciar esse sobrenome, Lanier, Lanier. Lanier, é o Nicolas Lanier que ele fala mais sobre criação de conteúdo, né, uma outra pegada. E nós vamos ter um vídeo, né, que a gente tem que decidir ainda onde vai sair, deve ser no canal Nicolas Lanier, sobre criação de conteúdo, beleza? Exatamente. Então é sobre isso, né, fazer uma parte aí sobre criação de conteúdo.